Muito prazer, segundo programa do Mentorias ao Vivo. Tô muito feliz aqui. A primeira edição que a gente fez algumas semanas atrás foi assim um sonho conquistado, porque desde que quando eu comecei o Mentorias, eu já tinha essa ideia de, cara, vamos aproveitar todos esses profissionais incríveis que a gente vai ter no programa para trazer esse conteúdo de responder a dúvida da galera na hora e tudo. E algumas semanas atrás a gente fez o primeiro com a galera de arte, foi incrível, já tá no YouTube pra quem quiser. E aí agora tínhamos que vir pro game design, trouxemos esses profissionais aí incríveis que eu sou muito fã. Inclusive, uma coisa que eu achei legal é que são pessoas que estão no Mentorias há muito tempo. O Davi foi uma das primeiras pessoas que eu chamei. A Marina eu não conhecia, e nem a Belly, foram que eu conheci através do Mentorias, que se voluntariaram para fazer parte do programa como mentor. Então, tô muito feliz de ter vocês aqui. Muitíssimo obrigado. E para começar, acho que vocês puderem fazer uma introduçãozinha básica de vocês, nome, onde é que vocês estão, onde vocês trabalham e onde vocês estão em local, né? Porque eu sei que cada um tá em uma parte do mundo aqui. E a pergunta mais importante, qual é o jogo favorito de vocês no aspecto de game design? Então, sabe aquele jogo que você fala, cara, pá, esse jogo aqui. Eu fiz essa pergunta pra galera de arte, na área de arte. Então, qual o jogo de vocês? Começando aí pela Belly, que tá exatamente do meu lado. Oi, gente, tudo bom? Tá, já começo com a introdução ou já falo logo do jogo? Preciso falar quem eu sou. Introdução. Faz o que você quiser, na verdade, assim. Tá, bom, meu nome é Isabelle, né? Eu sou do Rio de Janeiro, estou no Rio de Janeiro. Eu tô trabalhando na Hopper, que é de Floripa, e lá eu trabalho com mobile. Bom, cara, jogo favorito é complicadíssimo pra mim escolher uma coisa só. Mas não é nem questão do game design em si, mas foram jogos que me acompanharam por muito tempo e ainda me acompanham de tempos em tempos, sabe? Aquele jogo conforto que você tem, você sempre volta pra jogar. E é o Diablo 1. Eu jogava criança, eu amava aquele jogo demais, assim. E volta e meia eu volto pra ele. E o Roller Coaster, que são extremos totalmente diferentes, assim. Eu jogava aqueles dois jogos ali tipo, todo fim de semana por anos, assim. Então, eu tenho um pouco de favoritismo neles. É o Roller Coaster Tycoon? Cara, esse jogo. O famoso jogo desenvolvido em Assembly. Pra quem não Seria sabe, maravilhoso. dos jogos desenvolvidos aí nos anos 2000, que o cara que não tinha nada pra fazer resolveu fazer um jogo em Assembly. E muito bom, por sinal. Dizem que é um dos melhores de todos os tempos. Sim, Agora vamos do pra ela, tema. a internacional aqui da live hoje. Não, não precisa falar assim. Apesar de que eu tô internacional, meu nome é Marina, eu sou mineira de Belo Horizonte, mas eu moro em Vancouver já faz quase uns 10 anos, sei lá, uns 9 anos, mais ou menos. Que mais que era para falar? Onde eu trabalho? Ultimamente eu trabalho na Twisted Pixel, que é uma first party da Oculus, que é Meta. É tipo uma confusão. É Meta que compra a Oculus, que é dono da gente, eu acho. E eu sou technical designer lá. E, cara, é impossível escolher um jogo. Impossível. Eu posso falar que enquanto eu tava crescendo, mudou bastante. Eu joguei muito Monkey Island crescendo, Ó, sem clique. Eu acho que me fez gostar muito de, tipo, narrativa e puzzle, essas coisas, que me ajudou bastante depois. Pra mim, um jogo que eu carrego com muito carinho, assim, é Journey, sempre vai ser. Tipo, é um jogo, pra senhora. mim, sei lá, ele é tipo um outro nível, assim. Pra mim, ele é um jogo que eu uso pra até mentalmente estar num lugar melhor ou entender certas coisas sobre o que eu tô passando. Às vezes eu uso. E aí vai, tipo assim, eu tenho tatuagem de Dark Souls, sabe? Eu tenho vários jogos. Da última semana é, sei lá, Baldur's Gate, que eu tô Ó, jogando enlouquecidamente, eu não consigo parar de jogar. o Mas jogo que assim, bateu no Zelda, não foi? vários. Hã?
o jogo Baldur's Gate bateu no Zelda desse ano como o melhor jogo do ano até o momento. Eu não tenho nem, pra mim, não é nem discussão, assim. Eu sei que tem uma galera que ama Zelda, pra mim não tem nem discussão, assim. Pra mim esse jogo é Aí, absurdo. aí você Absurdo. tocou num ponto, Sim, eu ponto tô vendo aqui delicado, o hein? Guilherme aqui falando que qual o melhor jogo e por que é Breath of the Wild. Eu sou É. hot take. Não sou O dessa Giliard é seu galera. vizinho, inclusive, viu? Mora em Vancouver também. Breath of the Wild não era nem o meu jogo preferido do ano que Breath of the Wild saiu, sabe? Então, tipo assim, a gente pode Nossa brigar, senhora. Guilherme. Eu sei que você trabalhou na EA também, então tamo aí. Cara, briga boa. Briga de cachorro grande aí, velho. Briga, vai Eu ser uma briga. nem vou ficar no meio dessa briga aí. Mas então, Davi, finalizando aí a rodada de introduções. Salve, salve, galera. Salve, GDs. Bom, eu sou o Davi Batista, eu sou game designer, moro em São Paulo e atualmente eu trabalho na Dumativa e eu conheço o Antônio também já faz tempo, crio conteúdo aí pra internet falando de game design e estamos aí no Mentorias e, pô, tô felizão de estar aí com vocês, só feras, pra falar de game design e tirar essas dúvidas aí e já vi uns conhecidos aí que estão na audiência que eu já converso de vez em quando, então salve geral, da hora demais. Jogo favorito? Então, eu ia falar Journey, né, mas aí ficou chato. Eu vou falar, eu acho que também, tipo, tem uma parada de épocas, assim, eu acho que tiveram jogos que marcaram épocas da minha vida, Nossa senhora, coisa linda. então, então, tipo, eu vou colocar, ó, meu primeiro videogame, esse aqui, foi o Mario Bros. Deluxe, sei lá, o Mario mais antigo com uma versão um pouquinho melhor, Mario Bros. Deluxe, acho que é o nome. Ele tá, tipo, all time, assim, porque foi o que me introduziu ao videogame, então tem muito carinho. Eu sempre mostro isso nas lives, mas ó, o Game Boyzinho aqui. Então, depois eu acho que vem Journey, e por último, talvez Celeste, que eu acho que Celeste tem um papel bem importante na minha vida de introdução a game dev, e foi meio que o jogo que me fez despontar no primeiro jogo comercial que eu trabalhei. Tem bastante coisa que me liga a Celeste, então eu amo muito. Lindo demais. Enfim, acho que eu tenho um pouco disso de, se eu estou meio pai, eu acho que eu vou jogar um Celeste, vou ver alguma coisa relacionada a Celeste que eu fico feliz, então é isso. Ah, que legal, velho. Celeste é um jogo que quando eu entrei na indústria, assim, eu não conhecia nada de jogo indie. Foi um dos primeiros jogos que me indicaram e eu fiquei muito feliz depois de saber que, assim, vários brasileiros trabalharam lá e então, com certeza, joguinhos da prateleira e, cara, Fale, Marina. Eu vou puxar sardinha, porque eles são meus brother aqui de Vancouver. É É muito isso, hein? bom mesmo. É a Galera. Heidi, né? Que mora aí? Todos eles estão, né? Os três Todos eles estão aí. brasileiros. Mas eu conheci. Eu não conheço os brasileiros, na real, que é engraçado. Eu conheci a Mary durante, sei lá, conheci a Mary muito tempo atrás, assim, então. Celeste é muito Que bom, legal, cara. velho. Puta que Cara, pariu, eu muito nunca bom. joguei, inclusive, tenho que jogar. Bosta, por Tenho que favor. jogar. E aí, galera, só terminando aqui a rodada de introduções, a gente vai começar aqui com algumas perguntas. A gente fez aquela enquete no que a gente faz toda sexta e vocês deixaram várias perguntas. Aí a gente já tá aqui com algumas perguntas mais gerais. Se vocês tiverem alguma pergunta específica, no final da live a gente sempre abre o espaço pra gente ver as perguntas aqui do chat e responder na hora, tá? Então, começando aqui, a primeira pergunta, que foi a pergunta, inclusive, que na primeira live também disparado foi a pergunta mais perguntada, é a famosa primeira vaga. Então, como conseguir aquela vaga para entrar nesse mercado dos sonhos que é a indústria de games? E para começar, acho que a Belly, que tá aqui na semi-direita, então a gente faz essa ordenzinha legal. Sim. Como foi para você conseguir essa primeira vaga aqui no Brasil? Do Rio de Janeiro, conheço alguns estúdios daí. Como foi esse processo? Então, para mim demorou um bocadinho, não vou mentir. Eu me formei em 2018, eu só consegui meu primeiro emprego na área em 2021. Eu participei de muitas game jams, muitas. Participei de algumas game jams e os projetos tiveram ali um certo destaquezinho, teve uma visibilidadezinha ali de um pouco, e isso fez com que alguns headhunters, né, me vissem, né? Então, através do LinkedIn eu tinha
me inscrito numa vaga para TEPS na época, e uma headhunter da Afterverse na época também veio até mim, e eu fiquei fazendo esses dois processos de contratação ali, de entrevista em paralelo. Não rolou com a TEPS, eu fiquei muito triste na época, porque eu tinha tipo, nossa, eu amo a TEPS, eu queria tanto ir pra TEPS. Mas logo em seguida veio essa possibilidade aí de entrar uma vaga júnior, né, que é o famoso unicórnio, em game design, e eu entrei e, nossa, eu aprendi realmente mais trabalhando, né, porque é aquilo. Tu pode ler, tu pode consumir e tal, mas a prática no dia a dia ali é outro tipo de skill que é totalmente diferente. Pra mim foi assim, através desses editais assim, de jams e acelerações lá de startup e tal. E como foi pra você montar esse primeiro currículo, assim, pra mandar um currículo de game design? Porque eu lembro que quando eu tava montando meu primeiro currículo, eu não fazia a mínima ideia do que pôr. Eu quase pus campeão do Interclasses ali, porque era o maior título que eu tinha até então. Muito Então, bom. como foi montar esse currículo e mandar fazer a parte de entrevistas, que também deve ter sido uma experiência bem diferente, assim? Foi. O currículo em si é aquilo, né? Você bota qualquer programa que você já mexeu um pouco, e bota ali, Photoshop, intermediário, CorelDRAW, sabe? Tudo. Não importa ali, você coloca. Na época, eu não tinha essa noção, assim, né? Mas os meus projetos que eu tinha feito, eu mandei o link, né? Tipo, aqui tem um drive com jogos que eu já participei, atuei como GD e tal. E as entrevistas, eu confesso que foi uma coisa muito difícil pra mim, que eu ficava muito nervosa. E confesso que ainda fico um pouquinho, tá? Eu acho que isso nunca passa. Mas é outra skill também, né? É uma parada que você pode ser a pessoa mais absurda de game design, sabe tudo, mas a habilidade de entrevista é uma coisa totalmente à parte, né? Então, foi importante, inclusive as que falharam, né? Porque sem elas, até você acertar ali no time da entrevista, no que falar, no que não falar, também faz muita diferença. Então, mas foi legal. Eu fiz umas entrevistas que foram bem guiadas, não tive nenhum. Na época, né, dessa primeira entrevista, eu não tive nenhum problema, assim, de me sentir tipo, ai meu Deus, não vou sair da área, porque essa entrevista foi muito dura pra mim. Isso não rolou, não, então. Dei sorte, eu acho, não sei. Não sei como é que costuma Uhum. ser esse pessoal. Eu não tenho muito feedback desse lado. E uma pergunta que eu fiquei curioso, assim, o que seria um erro que você cometeu nessas entrevistas que você estava fazendo? Aquele erro que, cara, depois que você Hum. cometeu, passou um tempo e você falou, meu Deus, não. Assim, né? Acredito que muita gente aqui tem esse rolê, né? Que é a síndrome do impostor. Então, muito provavelmente, eu acabei diminuindo um pouco o que eu sabia por insegurança, né? Eu tendo a fazer isso com uma frequência, mas é aquilo, né? Ser honesto no que você sabe, no que você não sabe, e não precisa, né, se colocar para baixo. Você basta ser sincero e ser você. E eu sentia que eu posso ter agido dessa maneira um pouco me inferiorizando ali, que, sabe, ninguém quer uma pessoa insegura para trabalhar, sabe? Não é que ninguém, mas é mais difícil, você quer uma pessoa mais confiante que vai conseguir tancar ali, então eu acho que foi um dos erros que eu fiquei, tipo, anda, se recompõe, vai pra terapia. E deu certo, acredito. Bora. Ah, interessante, velho. Isso foi uma coisa que enfim, a gente acaba até vivendo muito bastante, né? Cada um nas suas experiências, mas nunca tinha visto isso nessa questão mais de entrevista, né? Que é você se vender ali pra pessoa. Nossa, eu E, era péssima, nossa, mas entrevista. deu bom. E você, Marina? Marina contou aqui um pouco antes que teve uma jornada um pouco peculiar, assim, bem diferente. Como foi esse começo e até então essa história aí no United States, não, Canadá?
Agora, minha empresa, meu estúdio atual é em Austin, no Texas. Então, tipo assim, desculpa. ainda tem um pouco. Perdão. Não, mas eu não morei nos Estados Unidos, então, assim, é só puramente virtual. Tipo assim, eu fui lá visitar 2 semanas atrás pela primeira vez e foi isso, sabe? Mas, cara, então, eu tava até falando antes da gente começar na live, vou até dar uma repetida, que eu acho que o bacana de ter, né, pessoas com o background diferente, assim, é que eu, por exemplo, eu não tenho muita ideia de como que é fazer a jornada no Brasil, sabe? Eu sei muito do que é fazer a jornada fora do Brasil, que eu acho que também são outros 500, sabe? Você tem outras coisas também, que, por exemplo, a língua que você tem que dominar para conseguir falar. Eu acho que isso é bem complicado para. Cara, já não tem muita mulher que é posição de game designer, como você sabe, a Belle. Mas, tipo, fora do país que precisa falar inglês, então é menos ainda, sabe? É bem raro, assim. Então, assim, se eu só voltar tudo, eu vim para o Canadá, eu vendi tudo que eu tinha no Brasil, vendi carro, larguei emprego, tudo, e vim para cá porque eu tinha uma intenção de primeiro migrar para cá, né, para o Canadá, e eu queria fazer um mestrado. Porque, não sei por que eu queria fazer um mestrado, mas na minha cabeça, e eu acho que na cabeça do brasileiro, ter mais educação iguala a ter, tipo, um trabalho melhor ou uma posição, uma chance melhor no mercado de trabalho. O que eu aprendi que aqui não é necessariamente uma realidade. Mas aí eu vim para cá fazer um mestrado. E eu, assim, eu tava já. O meu último trabalho antes de vir pra cá fazer mestrado era um pouco técnico até já. Tipo, eu já tava mexendo. Eu tava mexendo com UI UX, na real, de jogo. Um jogo pra Facebook. Eu não vou nem dar detalhes, porque o cara foi terrível também, então ele nem merece. Mas eu tava mexendo com UI UX, então eu vim pra cá achando que eu ia fazer UI UX. Eu achei que eu ia ser UI UX. Até que eu entrei no meu mestrado. E o meu mestrado, em específico, ele era muito voltado a tipo, fazer projetos e era mais soft skill, né? Não hard skill. Então você não ia aprender Unity, você não ia aprender a programar. Eles já esperavam que você soubesse o que você tinha que saber. E aí, eles, na real, me colocaram. Eles começaram. Meus mentores começaram a me empurrar para certas vagas e me testar em certas vagas, dependendo do negócio, do time que a gente estava fazendo. E me botaram na vaga de game design. Quando me colocaram na vaga de game design, eles falaram: é aqui que você encaixa, é isso aqui. E eu, tipo, opa, não sabia que era um negócio que eu era boa, sabe? Eu sabia que eu tinha uma paixão por jogos. Mas eu nunca tinha, sei lá, sabe, quando você não pensa, junta um mais um, sabe? E aí eles nunca me tiraram dessa posição, sabe? Então todos os times, a partir dali, eles me colocavam como game designer e eu tive chances maravilhosas. Eu trabalhei com o pessoal da Sony, o cara fez, um japonês que fez Shadow of the Colossus, que tipo assim, absurdo. E tipo, eu conseguia trabalhar com ele através do meu mestrado e tal. E então a gente era muito produtivo, a gente fazia muita coisa, a gente fazia da Game Jam, a gente tinha muito projeto para mostrar. Então, quando eu saí do meu mestrado, eu tinha um portfólio foda já, sabe? E em específico, tinha um projeto que eu fiz que era VR, que era um projeto de VR, era tipo uma instalação até, tinha toda uma questão em volta. E ele ficou bem famosinho aqui em Vancouver. Eu apresentei ele na International Film Festival que teve. Eu apresentei ele numa festa do James Bond, tipo assim, aleatório, sabe? A gente ia em tudo também, porque era tudo, né? A gente tava tentando fazer conexões, sabe? Qualquer coisa que chamasse a gente ia. Mas, tipo, festa de abertura do James Bond, a gente foi mostrar o projeto. Tinha, tipo, escultura de gelo com camarão, pessoas pintadas de dourado, sabe? Um negócio absurdo. E a gente lá mostrando nosso jogo. E foi aí que eu conheci um cara que me deu minha primeira vaga de trabalho aqui. Que ele tinha uma startup de VR.
E ele apaixonou com o projeto, ele apaixonou com o que a gente tinha feito. E foi assim que eu consegui. Eu cheguei para a entrevista e falei 3 coisas com ele, porque ele já me conhecia, e aí eu consegui minha primeira vaga de trabalho. E foi assim, mas foi. Assim, eu não sei se foi tipo sorte, eu não sei, sabe? Obviamente teve muita coisa que foi trabalho que foi feito, mas eu tenho noção de como é difícil conseguir essa primeira vaga de game designer. Ao meu redor é bem fácil de achar essas pessoas que estão tentando e não conseguem. Né, que ultimamente eu tenho visto muito a questão do que você falou, a vaga de júnior, que é o famoso unicórnio, né? É uma coisa Muito difícil de difícil. achar. Lá na gringa também tem se discutido muito essa questão do entry level role, que é esse role que na teoria era para ser um role para construir o profissional e já pedem vários anos de experiência. Então realmente é uma jornada árdua. Eu queria uma coisa que você mencionou, antes de ir para o Canadá, você já tinha trabalhado com jogos aqui no Brasil? Eu trabalhei por 1 ano, assim, mas era igual eu te falei, nesse jogo que era Que um era jogo de Facebook, e eu trabalhava mais como UI UX, assim, do que como game designer nessa. Entendi. Mas é porque o meu background antes de ser game designer era de front-end developer. Eu fazia tipo Olha, que site, legal. eu fazia UI UX, e eu meio que fazia a linguagem lá, né, o código, porque eu não sei necessariamente se você pode chamar de programação, mas começou daí, né, tipo, foi aí que eu comecei a até meio que me enfiar na área de jogos, assim. Que legal, velho. Esses dias eu comecei a estudar isso, não. E aí voltei pro negócios. Parei de ver React, JS, HTML, CSS e voltei pra business que eu me dou melhor com isso. E Davi, como foi pra ti essa primeira? A gente compartilhou que você fez FIAP também, eu cheguei a estudar lá durante o tempo e eu sei que a FIAP é bem conhecida por vários projetos que ela faz em parceria com outras empresas. E então, como foi essa primeira vaga pra ti? Cara, assim como a Marina, antes de eu trabalhar com games, eu fui front-end também. Eu, além de estudar na FIAP, antes de eu estudar na FIAP, eu trabalhei na FIAP. Então, eu não sei se eu já contei isso em algum lugar, mas não sei se você já sabia dessa informação, que eu trabalhei lá, eu fiz ensino médio técnico, né? Inclusive foi no técnico que eu tive aula de games no 3º ano e vi que era possível trabalhar com isso, porque na minha cabeça era só muito legal e era meio impossível. E aí eu vi que era possível, e aí eu decidi que eu ia trampar com games e tal. E aí nessa época, como eu fazia técnico, eu ficava lá, tipo, enchendo o saco dos professores, e eu falei, tipo, pros meus professores, eu sei e tal, mostrava pra eles, aí eles conseguiram uma oportunidade de front na FIAP, trabalhei lá 3 anos e meio de front, e aí enquanto eu trabalhava lá, eu fiz faculdade de jogos na FIAP. E aí foi mais esquema, porque quem trabalhava lá tinha bolsa, então foi muito bom pra mim, isso. E aí eu aproveitei e fiz a faculdade de jogos, e lá eu já tô contando essa história que eu vou emendar na parada do primeiro trabalho. E aí lá na faculdade tinha bastante oportunidade, assim, de fazer jogo, tinha Game Jam dentro da faculdade, os professores, eles indicavam Game Jams pra gente entrar e tal. E, enfim, eu dei bastante sorte também de estar no lugar certo e na hora certa, que 2 pessoas da minha sala eram já profissionais incríveis, um programador e um artista que hoje são meus sócios também. Então foi muito uma coisa que não tem como produzir isso, mas a gente se deu super bem, e aí a gente começou a fazer jogo junto desde a época da faculdade, faz até hoje. E aí eu, durante a faculdade, fiquei fazendo jogo também, e aí a gente sempre foi bastante cara de pau, assim, né? E aí um amigo nosso tinha o contato do Xisto, né, da Vivo Cage, acho que você deve conhecer ele, o Thiago Xisto, e aí, você conhece? Então, e aí a gente entrou em contato com ele para mostrar um protótipo nosso da faculdade. E aí a gente fez todo um esquema lá, meio que a gente sabia que ele gostava muito de videogame, e aí meio que, entre aspas, convenceu ele de fazer um jogo para arcade. E foi assim que se deu o primeiro projeto comercial que eu trabalhei, que foi o Avalon, que tem para Android e para computador. Pesquisar aí Avalon Vivo Cage tem, aí virou um jogo de plataforma. E aí usando, né, esse primeiro projeto foi muito legal e tal, mas não me gerava dinheiro, né? Foi mais uma parada pra gente se expor e tal.
E aí, a partir disso e das outras coisas do meu portfólio, que eu comecei a mandar currículo, eu fiz uma planilha com todos os estúdios que eu queria trabalhar no Brasil e fora, e aí ficava de olho no site, no LinkedIn, tudo desses estúdios. Eu me formei na faculdade em 2020, eu fui começar a trabalhar em julho de 2021 com jogos, mas aí eu era meio maníaco, ficava toda hora no currículo, assim, para todo mundo, porque eu queria muito trabalhar. Também foi, assim, demorado, no sentido, um pouco demorado comparado com outras pessoas, mas para mim que eu ficava ali todo dia pensando nisso, não sei o que, parecia que nunca chegava, sabe? Então realmente, tipo, não é muito fácil. E foi meio que assim, eu não tinha, na minha primeira oportunidade, eu não tinha muito contato com ninguém que estava dentro da indústria, assim, né, tirando meus professores da faculdade. Então fui, tipo, jogando assim, e aí, numa dessas eu caí numa vaga de game designer júnior também, na Flux, que foi onde eu trabalhei no Cobra Kai 2, e aí foi assim que eu virei full time, e desde então tenho trabalhado com game design, e agora trabalhando na Ativa, mas foi meio assim, foi tipo, eu sempre falo pra galera, né, nas mentorias, para montar quem quer, assim, tipo, entrar em estúdio brasileiro, estúdio fora, o que vocês gostarem. Até foi uma dica que deram na live, da primeira live do Mentorias de Arte que eu vi. Que é você mirar onde você quer, né? Então, quero trabalhar na Twisted Pixels com a Marina, pá. Aí você vê todas as empresas que parecem com essa empresa e a Twisted, e aí você vai mandando, vai acompanhando lá quando abre vaga, essas coisas. E fica de olho sempre no site, no LinkedIn, nos recruiters, qualquer coisa que tiver relacionado. E uma hora, talvez, acho que no meu caso foi meio assim, acho que eu ganhei no cansaço, tá ligado? Eu tentei tanto que alguma hora alguém falou, tá bom, vai. Aí foi aprendendo e deu certo. Mas, tipo, tem que tentar muito e eu recomendo fazer isso, montar uma planilha e ficar de olho sempre. Estudado, tá? Estudado aí. O cara foi estratégico. Isso é uma coisa que eu recomendo, que a galera de arte falou muito. A galera de arte ainda foi além. Eles falaram, como arte tem a cultura do portfólio, eles ainda falaram assim, pô, dá uma olhada no portfólio da galera que trabalha onde você quer trabalhar e ver o que é que eles focam, como eles organizam. Eu não sei se teria como fazer isso de alguma maneira. A dica que eu dei dessa um pouco similar a isso é conversar com essas pessoas. Então, hoje aí tem um programa chamado Mentorias Games Brasil, que é bem legal. E tem bastante mentor aí de várias empresas aqui do Brasil e do mundo. Tem gente até que trabalha fora. Então, vale a pena aí você conhecer essa galera do ponto de vista de conhecer, né? Não pra, sei lá, tentar emprego ou não, mas pra você saber até como é o dia a dia da empresa, que às vezes pode não ser o dia a dia que você tava esperando. A segunda, saindo dessa primeira pergunta dessa primeira vaga, a segunda pergunta mais votada na enquete foi como ganhar experiência. Eu acho que isso também foi uma pergunta muito, muito frequente na arte, que é como você fazer esses primeiros projetos, como construir portfólio. E aí eu, particularmente, também estou muito curioso, porque eu descobri a indústria de games quando eu comecei a trabalhar com games. Então, tudo isso para mim sempre foi muito novo. O que é game design, quais são as diferenças de game developer, artist, muita coisa nova. Então, eu tô curioso para saber como é que você ganha experiência na área de game design sem ter antes de você conseguir essa primeira vaga. Começando aí pela Belly, que já sabia que era ela, inclusive. Já, tô afiada aqui. Bom, tem você, né, Antônio? Eu também fui descobrir, assim, as carreiras de jogos e parar pra pensar, tipo, caramba, se tem jogo, alguém faz. E se alguém faz, dá pra poder trabalhar com isso. Então, também descobri meio tardio, assim, né? Eu sou do tipo de pessoa que eu aprendo as coisas na prática. Pra mim, eu acho que é a melhor forma de você absorver e você testar e tal. Então, as jams, pra mim, foram um caminho excelente pra praticar, porque pra mim pode até existir vários exercícios, mas fazer um jogo, eu acho que é o melhor caminho, né? E o primeiro vai ficar não tão bom, o segundo um pouquinho melhor, e assim vai. Então, une o útil ao agradável, né? De você criar um portfólio ali de alguns projetos. E você ainda concorrer a alguma coisa, fazer conexões, networking e tal. Eu sempre sugiro o pessoal participar de jams, seja qual for, assim, que eu acho que é um bom caminho para você ter conexões, conhecer pessoas da área, até formar equipes aí para trabalhar junto, para testar projetos e tal. Então, o meu caminho foi esse, foi realmente participar das jams e produzir.
deu merda, faz de novo, no outro melhor, e assim vai. Cara, esse negócio de jam é uma coisa que eu acho incrível, assim. Eu vim do mundo que era Startup Weekend, que a gente fazia, que é essa loucura de passar um final de semana. E agora eu tenho visto muita... Eu inclusive, fiquei com vontade de participar de uma Game Jam. Não sei exatamente o que eu faria, mas, sei lá, alguma coisa eu ia inventar pra fazer lá. O que isso quer dizer, Marina? O... Seja abençoado, porque vai ser tenso, irmão. Ah, cara, e uma pergunta que eu sempre... Como é que você acha essas jams? Eram jams que você, sei lá, era de alguém da faculdade, amizade, ou tem alguns lugares que normalmente você procura que tem jams frequentes? Bom, a primeira mesmo foi algum amigo que viu e mandou, né? Foi na época da pandemia, inclusive. Que a galera que é tímida, né, para poder ir pessoalmente para os lugares é complicado. Então, quando teve a opção de ser remoto, né, aí a gente participou da primeira e dali a gente ficou mais antenado. Mas o Itch.io mesmo tem milhares de jams acontecendo o tempo todo. Através dessas primeiras que você participa ali, sempre vai vir uma outra, ou alguém que está lá dentro vai fazer uma próxima, e você só fica entrando nos grupos de Discord, assim, que eu costumo me manter mais informada. Entro nos grupos de Discord aí, o pessoal fala, olha, vai ter a Jam mês tal. Tem as grandes, né, que a gente está mais acostumado a ouvir falar todo ano, mas tem muita Jam pequena aí que a experiência é a mesma coisa, sabe? Você é aquela adrenalina ali, fazer tudo, todas as etapas, entregar, e eu acho que nesse ponto, assim, a pressão do tempo dá uma facilitada para você fazer as escolhas certas, sabe? E você perceber, tipo, pô, eu foquei nisso aqui, não era essencial, podia ter focado nisso e teria resultado melhor no tempo que a gente tinha, calcular melhor essas coisas de disputa, tudo. Eu acho que a Jam é um bom caminho. Cara, Gilias Lopes já deu a letra, inclusive, aqui nos comentários. Botou aí o Itch.io, que tem o calendário com todas as maiores GMs. Então, dá uma olhada aí. Uma pergunta, você foi mentora na Control Alt que teve esse ano? Aconteceu isso. Aí, ó, tá vendo? O Foi Davi foi sim. também, que eu sei. Aham. Notícias, quem sabe aí nos próximos capítulos. Mas, sem revelar muita coisa, vamos para a segunda pessoa, Marina. Como foi para você ganhar essa experiência? Uma dúvida que eu tenho também pessoalmente é como é essa questão do VR, se tem uma diferença muito grande, porque eu nunca tive contato com desenvolvimento de VR, eu já trabalhei no estúdio de desenvolvimento mobile e até um pouquinho mais para PC e tudo. E se para ganhar experiência para VR é uma coisa muito diferente. Eu acho que é porque vou falar um pouco mais abrangente, depois eu foco em VR. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas têm, assim, a minha experiência também, conversando com as pessoas, é que o pessoal, tipo, tem um pouco de preguiça, às vezes, de fazer jogo, sabe? Tipo, galera, vocês só vão conseguir ter um portfólio se vocês fizerem jogo, sabe? Então, assim, é o que a Belle falou mesmo, sabe? Se enfia numa game jam. Se você, literalmente, se você não acha que você consegue arrumar um time, faz uma game jam sozinho, tipo, acha na internet Unity, como fazer jogo não sei o que, sabe? E escolhe um, sabe? Nem que seja rollerball, sabe? Tipo, você rola uma bolinha pra lá e pra cá e você faz 30 levels, 200 puzzles, faz alguma coisa, sabe? Mas faz. Eu acho que eu converso com muita gente que tem muito interesse em começar a entrar na área de games e tal, mas eu vejo pouca coisa sendo produzida para tentar chegar lá, pelo menos, sabe? Tipo, às vezes eu falo, o que você já produziu e tal, e a pessoa, eu tô fazendo o meu jogo que é tipo um MMORPG, eu tipo, irmão, não, faz um básico, sabe? Gente, tem certas coisas que, tipo, eu já ouvi que, sério, tipo, eu quero em 3 meses revolucionar o jeito que MOBAs são feitos. E, tipo, tá, ok, acho lindo sua ideia, mas vamos voltar pra realidade aqui. Você precisa do emprego, vamos produzir coisa pra te conseguir o emprego, né? Então, assim, é Isso é raro, mas produção acontece com mesmo. frequência, né? Acontece com muita frequência, assim,
Eu acho que é bacana você ter, tipo, ideias de, tipo, jogos que são projetos pessoais, assim, coisas que você quer fazer mais pra frente, mas eu acho que a experiência vem de você sentar sua bunda na cadeira e fazer o negócio funcionar, sabe? E eu acho que o quanto mais simples for pro começo é melhor, sabe? Começa simples, com cubo. Se não ficar bom com cubo, tenta mudar o game design pra ficar bom com cubo. Se for divertido com cubo, vai ser divertido com arte. E tenta expandir a mecânica que você tem o máximo possível. Eu vejo gente tipo assim, tá, eu quero fazer um platformer que cada um vai ter tipo uma habilidade, você pega a habilidade tipo, beleza, galera, vamos tentar só fazer o platformer funcionar antes e fazer ser divertido e fazer game design, tipo Mario, velho. Mario é basicamente um platformer, sabe? Depois você pensa em colocar uma florzinha do poder, de fogo, uma roupinha de tanuki, depois. Primeiro faz isso aqui ficar bom, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ir aos pouquinhos também. Mas isso foi um rant, tipo, completamente. É só pra realmente ganhar experiência. Na questão de VR, é bem diferente na hora que você pensa no game design, porque as coisas que geralmente funcionam num jogo tradicional não vão funcionar necessariamente em VR. E isso é o que mais acontece, na verdade. Falar, ai, nossa, eu queria botar uma UI que mostra, sei lá, uma coisa básica, tipo assim, qual que é o seu health, sabe? Qual que é a sua vida nesse momento do jogo? É difícil mostrar isso em VR, porque você não pode enfiar um negócio na tela da pessoa e deixar aqui, ó. Porque você tem que literalmente colocar aqui na frente do olho da pessoa. Porque se tiver aqui, ó, você já não tá vendo, entendeu? Então, assim, tem essas outras milhares de coisas que tem que pensar. Na real, é bem mais complicado, assim. Eu diria que pensar em VR é mais complicado. Mas eu acho também que é uma área que ainda tem muita coisa para ser explorada, sabe? Eu acho que se as pessoas têm interesse em VR, eu acho que tem muita coisa aí ainda que pode ser explorado. Tem muita. As pessoas precisam muito de jogos nessa área ainda e eles estão oferecendo ajuda, sabe? Se você procurar bem, você consegue financiar umas coisas aí, sabe? Porque é arriscado, sabe? É difícil, não é todo mundo que quer tancar, fazer um projeto em VR, sabe? Não é todo mundo que tem esse know-how de fazer, mas eu acho que tem muita coisa para ser explorado ainda, sabe? Eu acho que a tendência é só continuar. Não acho que vai morrer. Eu acho que já passamos da época que a gente acha que vai morrer. Eu acho que, sabe, temos grandes jogadores aí agora na área de VR e AR, e eu acho que não vai morrer, entendeu? Tem uma pergunta só, curiosidade minha. Respondi, fala. Respondeu. É Unity, você faz no Unity ou tem alguma engine específica para VR? Unity faz VR sem problema. Meu projeto atual é feito em Unreal. Unreal, Unreal e Unity, não sai muito daí. Tem gente que faz. Tipo, o meu estúdio antes, a Twisted Pixel, eles lançaram alguns jogos antes que eu não estava lá. Eu estava trabalhando em Long Dark, nem sei o que eu estava fazendo. Mas eles fizeram a própria engine para fazer e era VR. Então, assim, depende muito, sabe? Por exemplo, quando eu trabalhei, o Guilherme vai saber aí, quando eu trabalhei na EA, era Frostbite, então eu tinha que trabalhar com Frostbite, entendeu? Então, assim, cada lugar que você vai, eles vão te apresentar essa é a sua ferramenta, sabe? Vai, voa, sabe? E aí você tem que, você tem que se virar ali e produzir, né? Famosa Frostbite, assim, eu lembro muito dos trailers do FIFA, que sempre botava lá um negócio bonitão. Eu não sabia que era uma engine. Agora que eu descobri que era uma engine. Pô, que legal. Power by Frostbite aí, ó. Na real, tipo assim, eu trabalhei em Plants vs Zombies, né? Então,
era um jogo que é completamente diferente do FIFA. Um pouquinho Então, diferente, né? completamente diferente do É FIFA. a Então, arte ali, uma coisinha ou outra. você acha a grama é igual, talvez, A né? Tem grama uma é igual, grama ali que realmente. talvez funcione. Mas era muito interessante a gente ver também como a gente estava no mesmo prédio, né, do pessoal do FIFA, de ver como a ferramenta era usada de maneiras diferentes e tal. E, assim, Frostbite, primeiramente, foi feito para rolar FIFA, né? Então, assim, pra gente era tipo assim, beleza, como que a gente faz um jogo com isso aqui que faz FIFA? Mas isso aí são histórias de dev aí. Cara, É bem podia ficar legal. o dia todo fazendo perguntas sobre Plants vs É. Zombies, que percebi que não só eu, como os outros aqui, foram viciados durante um bom tempo. Mas, nossa senhora. Não. A gente um dia vai fazer uma live só pra falar sobre isso aí. Fofocas da EA aí, já que você e o Fofocas da EA. Giliard saíram, a gente pode falar bastante dessa área também. Mas você, Davi, agora missão difícil de ser o último a falar depois de tanto conteúdo aí. O que é que você traz aí de como ganhar experiência e talvez trazendo um pouco, acho que da vivência que você teve na FIAP, que eu lembro que na FIAP uma coisa que eles sempre prezavam muito é esse project-based learning, né? Que é tipo essa coisa sem muito Uhum. currículo, mas muito projeto. Uhum. Meu, eu acho que é muito do que as meninas falaram, assim, de tipo, isso é uma coisa muito recorrente também, muita gente me dá um salve no Insta, no LinkedIn e tal, tipo, quero muito trabalhar com game design e tal, aí eu, pô, maravilha, muito legal, cadê seu portfólio? Tipo, me mostra o que você fez aí, qualquer joguinho de game jam, aí tipo, não fala nada, aí tipo, faça jogos, acho que essa é a primeira coisa, em game jam, faculdade, seguindo um tutorial de um curso, mas depois modificando, enfim, é um jeito de criar alguma coisa para você testar e mostrar e explicar como é seu processo. Eu acho que isso vai ser muito valioso. Uma outra coisa que eu acho que pode ajudar, já que as meninas falaram tanto dessa parte prática, né? Eu acho que eu só vou reforçar o que elas falaram, mas eu acho que uma coisa legal que me ajudou, que eu passei durante os testes técnicos de vagas no Brasil, não sei se nos Estados Unidos ou em outros lugares é assim, mas é fazer análises técnicas do porquê as coisas são como elas são. Então, isso é interessante também. Mais importante é você fazer jogos e ter um processo, conseguir destrinchar eles e ter um portfólio. Mas, uma outra coisa que não falaram ainda, só para falar uma coisa diferente, é, tipo, tenta jogar os jogos e fazer uma análise disso, né? Então, um jogo mobile, qual que é a fonte de renda dele? Porque funciona assim. Tem alguma coisa que você pode melhorar nesse design para ele ser menos invasivo, ou para ele render mais, ou enfim, tenta entender isso é importante, tenta entender do gênero, que público-alvo ele trabalha, o que ele faz de diferente, qual que é o ponto o diferencial dele para ele conseguir vender diferente dos outros, né? Porque hoje a gente tem gêneros, é meio mercadológico isso, né? Os jogos eles seguem linhas, então agora tá muito em alta roguelike, roguelite. Então os jogos que vendem muito desse gênero, o que eles fazem de diferente, né? Se tem alguma coisa mecânica ou visual ou afim, então é entender e estudar essa parte também. Acho que isso vai te ajudar nos seus próprios jogos e enfim, é isso. Acho que o resto das meninas já falaram. Pô, que bacana. Essa coisa que você falou de pegar um jogo e analisar esses aspectos de game design é uma coisa que eu gosto muito de fazer na minha área de negócios, assim. Tipo, pegar uma empresa de uma área diferente e analisar o modelo de negócio, como é que... Esses dias mesmo eu fiquei uma noite toda tentando descobrir como farmácia ganhava dinheiro. Porque eu falei, cara, tem 3 farmácias na minha rua. 3 empresas diferentes, como nenhuma delas faliu. E aí eu fiquei 2 horas estudando sobre isso. Até descobrir que que é uma grande, enfim, conspiração aí. Você queria falar, Marina? Vi que você levantou o dedinho ali. Não, eu levantei a mãozinha. Não, gostei muito disso, inclusive. Foi assim... Ele falou todo mundo tá chamando ele de Batista, né? Eu vou chamar ele de Batista. Ele falou uma parada muito importante também, que, tipo, parece básico, mas a galera tem que jogar jogos também, sabe? Eu acho que o pessoal esquece que é importante jogar jogos pra você ser game designer, sabe?
E eu não tô falando, tipo, nossa, já aconteceu isso também várias vezes comigo. Que é tipo assim, então o que você joga? Fala aí de uns jogos que, tipo, igual você fez com a gente, perguntar os jogos que a gente gosta e tal. E aí eles falam, então, eu jogo Valorant. Eu, tipo, legal, o que mais? Valorant. É, tipo, legal, você joga Valorant e assim, precisa de um pouco mais, entendeu? Até mesmo se você for criar um jogo que é um clone de Valorant, sabe? Vai jogar Team Fortress, sabe? Vai jogar os outros jogos que Overwatch, sabe? Até se o seu foco é muito fazer um jogo que é um jogo tipo Valorant, sabe? Eu acho que as pessoas esquecem que existem, tipo, velho, tem jogo pra caralho, tem jogo AAA que vale a pena, tem jogo AA que vale a pena, tem muito jogo indie que, tipo, pra mim, destrói jogos AAA, assim, fácil, só com uma ideia, sabe? Tipo, o que você precisa é uma ideia boa, e tudo pode ser uma ideia boa se você passar um tempo refinando ali, sabe? Pra mim, eu sempre falo isso, tipo... nossa, game design, eu preciso, sei lá, copiar jogo X ou jogo Y. Às vezes eu falo assim, o que você curte fazer? É tipo, nossa, eu amo acordar de manhã e fazer café. Tipo, brother, sabe, tenta fazer um jogo de café então, sabe? Tipo, já que é uma paixão, sabe? Faz um jogo de café. Pode ser um jogo narrativo que você usa só engine de narrativo, sabe? Pode ser, sei lá, pode ser qualquer coisa. Pode ser um jogo de física que você tá fazendo. Pode ser um jogo de. Um RPG que você tenta pegar o melhor café, fazer o melhor café e vai subindo de nível. Pode ser qualquer coisa, sabe? Mas, tipo, foca em alguma coisa, sabe? E, tipo, joga o máximo de jogo possível. Joga board game pra caralho também. Eu acho que board game ajuda pra caramba. Porque na hora que você tiver com um problema na sua frente, às vezes não é tão natural assim, mas você vai buscar na sua cabeça alguma referência, tipo, eu lembro que tem um jogo que faz uma coisa parecida. E aí é um lugar pra você começar, pelo menos, sabe? Eu acredito. Que eu falei demais. Não, que é isso. Você sempre fala de menos. Quanto mais você falar, melhor. Mas isso é uma coisa que eu acredito pra tudo, assim. Tem um livro que eu li que é Hobby como Artista, que ele fala muito disso, tipo, quanto mais referências você tiver, mais você consegue juntar e vai juntando essa feature, essa mecânica de um jogo legal, essa ideia e acaba construindo uma coisa muito legal, assim. Pô, gostei muito dessa pergunta aí. Acho que cada um trouxe uma visão bem única. Mudando de pergunta, avançando aqui, falando sobre vagas internacionais. Então, temos uma pessoa aí que teve somente vagas internacionais, pelo que falou. Então, começando por ela, quais são as diferenças que você enxerga, tanto no processo seletivo, assim, como foi você falou que foi um processo bem único, né? Você já conhecia o cara e tudo. Então, se você puder falar das outras empresas, até própria EA, que é uma empresa bem big corp, assim, e um pouco também da cultura. Isso foi uma coisa que o Erlen trouxe bastante, da cultura finlandesa de se trabalhar, uma coisa muito diferente daqui do Brasil, bem mais distante, por assim dizer. Então, pode falar demais agora. Cara, então, o meu primeiro emprego foi basicamente porque eu conheci o cara e fiz um projeto que ele apaixonou. E eu dei essa sorte, sabe? Mas eu acho que voltando um pouco no que a Belle tava falando, o processo de entrevista é uma parada que é muito complicada, assim. Eu acho que tem gente que tem facilidade e tem gente que tem muita dificuldade. Eu, particularmente, eu acho que o meu mestrado me ajudou nesse sentido, porque a gente trabalhava muito soft skill. A gente trabalhava muito conversar, explicar. E assim, conversar e explicar para um game dev que tem anos de experiência e eu não preciso ficar tipo, então, sabe, não sei o que, sabe? Tipo, você consegue lembrar, sabe? Eu não preciso, eu viria falar assim, é um roguelike ou é um não sei o que, a gente tá usando um sistema de física que faz isso, sabe? Eu não preciso ficar gastando tempo explicando.
Mas se você tá conversando com uma pessoa que não entende muito e tal, mas é uma pessoa que possivelmente pode te ajudar na sua carreira, eu acho que tem muito de você entender a pessoa que você tá conversando, sabe? E às vezes é tipo ter uma leitura mesmo, sabe? Você tá ali conversando com a pessoa e ver o que acende o coraçãozinho, sabe? Tipo, o que a pessoa, tipo, balança a cabeça, e aí você, tipo, se segura nisso aí e vai, sabe? E vai. Eu acho que tem que ter um pouco disso mesmo, sabe? Pra conseguir essas vagas, assim, às vezes. Porque, tipo, acaba que você tem que conversar muito quando você é game designer, né? Você tá conversando com todo mundo do time, pessoas diferentes, sabe? Tem um problema, não sei o que, você vai lá e tem que resolver, conversar com o artista, conversar com o UI, sabe? Então tem essa galera inteira que você tem que conversar. Então, a questão do diálogo, da fala, é importante dar uma desenvolvida, sabe? O que eu posso falar também é que as minhas experiências depois desse primeiro emprego, assim, eu nem precisava mais mostrar portfólio. É muito estranho como que muda as coisas, sabe? Para sua primeira vaga, é um esforço do. Não sei se você pode falar palavrão, mas é um esforço do inferno, sabe? Para você conseguir, sabe? Você monta seu portfóliozinho, você fala. Eu falo muito para as pessoas falarem, tipo, tentar achar alguma emoção para conectar com as pessoas. Eu fiz um jogo que é tipo. No mestrado, que era sobre uma criança que, tipo, se escondia debaixo de um blanket, sabe? Que eu acho que todo mundo tem alguma referência aí, sabe? E aí você, tipo, velho, segura nisso aí e vai, sabe? Quando você tá começando. Mas depois, quando você já tem seu primeiro jogo, já publicado, as coisas realmente ficam mais fáceis, assim, sabe? As pessoas estão te entrevistando, elas já têm ideia que você sabe produzir, o que você sabe produzir, porque já tem uma prova de que você produziu. E se eles precisarem de referência, eles vão ligar para os seus colegas e vão tentar descobrir se você fez mesmo e tal, se eles tiverem dúvida. Mas aí depois é tipo, eu gostaria de trabalhar com essa pessoa, vira uma coisa de tipo personalidade, sabe? Tipo assim, essa pessoa parece uma pessoa que eu gostaria de trabalhar. Então tem muita coisa que tá em jogo aí, sabe? Mas minhas últimas entrevistas foram muito assim. Eu tinha algumas perguntas técnicas, sabe? Que era tipo, minha última entrevista, eles me perguntaram como eu faria uma porta. Como eu faria uma porta funcionar, o que é dificílimo em game design, é um inferno fazer portas em game design. Em geral, tipo em jogos em geral, não em game design, em jogos em geral. E eu tive que responder. Mas já teve pergunta que é tipo assim, qual que é o boss? Eu não lembro o que era a pergunta, qual que é o boss de um nível de Mario, sabe? Tipo, qual que é a dificuldade no nível de Mario? E assim, essas são as perguntas que eles me perguntam às vezes. Eles não estão perguntando, você sabe o que é um boolean, você sabe o que é um float, você sabe o que é um integer, sabe? Ninguém tá me perguntando isso, sabe? Então tem muito de tipo, beleza, a gente sabe das coisas que você fez, e você é uma pessoa que me parece que eu vou ter um bom tempo, a good time, né, que eles falam, trabalhando com você, né? Então, vira um pouco, tem um pouco de, sei lá, mais você se vender ali na entrevista do que realmente, tipo, eles ficarem olhando exatamente o que você fez na sua carreira, sabe? Né, eu sinto bastante, acho que para business isso é muito escancarado, assim. Porque business, ele não tem um lado tão técnico, do ponto de vista do jogo que você fez, é muito essa questão, literalmente, das pessoas que você conhece, dos relacionamentos que você vai criando. Mas isso é uma coisa que eu falo muito até pra galera do Mentorias, que é você aproveitar essas oportunidades de você ir criando esse networking naturalmente, né? Então você ir conhecendo as pessoas agora e mantendo daqui a 1 ano, 2 anos, as coisas mudam, as empresas mudam, as pessoas mudam e as oportunidades surgem daí. Então, muito interessante você estar falando até que nessas áreas mais técnicas ainda tem muito isso da pessoa, né? Não do cara, máquina que vai fazer game design, mas da pessoa que eu vou conviver ali, que eu vou ter um relacionamento quase que diário, né? Sim, porque acaba que
sei lá, a gente chega num certo nível que, tipo assim, beleza, todos os candidatos que estão aqui na final sabem fazer isso, sabe? Eles provaram por A mais B que eles sabem fazer o trabalho. Então vira realmente uma escolha pessoal ali, sabe? Tipo, beleza, eu acho que eu consigo trabalhar com essa pessoa. Essa pessoa parece mais legal que a outra pessoa, sabe? E assim, é completamente, tipo. Mas eu acho que é assim para qualquer emprego também. Eu não acho que é muito diferente para qualquer outra coisa, sabe? Eu acho que chega uma hora que é a sua personalidade ali mesmo e as pessoas quererem trabalhar com você ou não, sabe? Galera, só pra fazer um aviso aqui, o Davi acabou saindo da live, ele não tá passando muito bem. Aí ele me mandou mensagem aqui, falou que tava passando meio mal, e aí a gente com certeza vai trazer ele algum outro dia. Hoje ele não vai conseguir ficar aqui conosco. Mas passando então aqui dessa pergunta, indo pra última das perguntas gerais, depois a gente vai para as perguntas que a galera fez nos comentários da enquete. Então, quais são as diferenças no dia a dia, você sendo um júnior, um pleno e um sênior? Então, assim, imagino que sejam tarefas muito diferentes, assim. Eu lembro que quando eu comecei era uma coisa muito mecânica, ficar fazendo cold call o dia todo, mandando mensagem, papapá. E aí você vai passando e o dia a dia vai mudando drasticamente, assim. Então, começando com você, Dona Belly, como era o seu dia a dia como júnior e como isso foi mudando ao longo da sua carreira? Então, eu vejo que é muito mais uma coisa de ter mais ou menos responsabilidades e ter mais supervisão e menos supervisão, né. Na parte de júnior, era literalmente, assim, ficar fazendo um shadowing ali com o lead ou o pleno que estivesse lá, né, sendo responsável daquilo. Então, estar ali do lado, vendo onde você pode agregar uma coisa, tipo, ver: "Ah, você já está tentando fazer isso aqui, então vou deixar você fazer". Aí vão olhar se você fez direitinho e dali vão tendo mais confiança até ver, tipo: "Não, posso largar na mão da Belle que ela, tipo, isso aí ela consegue fazer tranquilo". Aí vai aumentando, né, aquela responsabilidade ali até que vamos ver, eu vou dar mais trabalho para essa pessoa aqui, vamos ver como é que ela sai. Até sentir onde pode dar uma esticada, né. E a evolução disso é literalmente ir tendo menos cheques, né, tipo assim: "Ah, fiz aqui, vou checar o que você fez só pra ter certeza se a gente cobriu tudo direitinho", vai passando, não, tá fazendo de boa, tá ficando mais tranquilo, até pegar um projeto sozinha e ir crescendo aí essas responsabilidades, né. Na parte de júnior era mais isso mesmo de ver como funcionam os processos, entender ali como é que é a dinâmica dentro da equipe mesmo, né. Pegar ali, realmente seguir o sensei ali, ver como é que funciona. E depois disso, ia ganhando as responsabilidades até você dar conta sozinho, né. E, acho que vai sendo uma coisa meio natural mesmo, conforme você vai mais produzindo, fazendo mais projetos que você tenha cada vez mais responsabilidade, você vai tendendo a ter mais conhecimento, as pessoas confiarem mais em você, e até você chegar num ponto de sênior e tal. É o que tá rolando pra mim no momento. Lead e aí são cenas dos próximos capítulos. Ah, tem diferença entre lead e sênior? Lead é acima. Lead eu Olha. só sei que é acima. Marina, tô vendo que você já tá querendo falar. Não, é porque, pra mim, assim, eu não sei como é que é aí no Brasil, mas eu, por exemplo, eu quero ser sênior pro resto da minha vida, eu não quero ser lead nunca, porque lead implica também management, né? Então, no caso, você tem que tomar conta do seu time, né? Ah, E isso entendi. não necessariamente faz com que você tenha tempo para desenvolver o jogo, você tá passando task para todo mundo, vendo se tá todo mundo ok. Tem algumas coisas que dá para você fazer, mas você tá sempre em reunião, tentando ver onde que o jogo tá indo, sabe? Então, eu não sou essa pessoa ainda. Pode ser que daqui a alguns vários anos seja uma coisa que me interessa mais, mas hoje em dia não é muito meu negócio, não. Eu curto fazer o jogo mesmo.
Mas quanto a júnior e sênior, né, essa transição para, assim, é que você fica no meio durante muito tempo, né? É júnior e depois fica no meio durante muito tempo e depois você vira sênior. Acho que é um pouco isso mesmo, é o mesmo processo. Você passa a ter menos pessoas, tipo, olhando o que você tem que fazer e tem confiança de fazer features diferentes, né? Tipo, eles às vezes falam, você vai tomar conta de todas as armas do jogo, sabe? E aí você toma conta de todas as armas do jogo, sabe? É isso. E a galera não fica muito, tipo, te micromanaging, né? Então tipo, é um pouco isso que acontece, sabe? Ainda assim, existe muita. Eu não sei como é que é aí no Brasil, eu imagino que no Brasil a galera seja um pouco mais. Sei lá, mas eles não têm muito eles fazem de tudo, sabe? E eu tive muito isso também de fazer de tudo. Eu acho que ultimamente eu tenho feito de tudo. De novo, eu voltei. Mas teve muito. Dependendo da empresa que você trabalha, você vai fazer isso aqui, sabe? Você é o cara que faz. Igual, por exemplo, em PVZ eu fiz muito mission design. Então eu fazia mission design. Eu não ia mexer nos personagens, eu não ia mexer, balancear skill, eu não ia fazer nada disso, eu ia fazer quest mission, sabe? Era isso que eu ia fazer. Então, tem isso também, sabe? E aí você pode ser um lead nessas áreas também, sabe? Ou você pode ser só o que eu sou agora, que é tipo uma senior technical designer que eu faço de tudo na empresa, basicamente. Qualquer coisa que eles me mandarem, eu dou conta de fazer. Que isso, Menos, quer dizer, mentira, tá? Eu tô mentindo, peraí que eu tô me vendendo errado. Não me coloca pra fazer economia, odeio. Odeio. Não me põe pra, tipo, balancear XP. Me botou um número na frente que é pra balancear, já me perdi. Sou péssima em matemática, tá? Então, assim, se não tem colorido, não é pra mim. Não quero, entendeu? Mas o resto tudo pode me O resto mandar pode que a mandar. gente descobre como é que faz. Cara, eu acho que isso já casa exatamente com uma das perguntas que fizeram na enquete, que é possibilidade de especialização na área, considerando cargos. Ela fala muito de indústria brasileira, mas eu acho que também trazendo indústria internacional. Isso também é uma dúvida que eu tive, assim. O que é isso foi uma pergunta que eu fiz pro artista. O que é um technical artist? O que eu acho que na indústria vai ter o game economy designer, vai ter o level designer, vai ter... Tem uma das mentoras que hoje tá na Hog Snail, que é a Beatrice, que tava trabalhando na Blizzard. Ela era quest designer. Então era tipo... Quando você vai nessas big corps, vai ficando bem específicozinho. Então, quais são essas especializações dentro da família game design? É porque os jogos são muito gigantescos, sabe? Tipo, quando você tá falando de um jogo AAA, é muita coisa, sabe? Tipo, o time às vezes tem 500 pessoas, sabe? Cai muita gente. Então, precisa de ter uma galera trabalhando numa parte específica mesmo, sabe? Então, você pode sim se especializar nisso, mas eu não acho que é uma coisa que. Assim, se for sua paixão, vai, sabe? Continua. Mas eu não acho também que é uma coisa que é uma caixinha que você se põe também pro resto da vida, sabe? Eu fiz mission e quest design durante muito tempo. Eu fui contratada até quando eu fui contratada. Quando eu fui contratada pra EA, eu tava fazendo isso. Quando eu fui contratada pra Hinterland pra mexer em Long Dark, eu também fui contratada pra isso, mas acabei fazendo um tanto de outra coisa, sabe? E aí a transição é tipo assim, se você já fazia o trampo, você pode ir para a área que te faz mais sentido mesmo, sabe? Você conseguir provar. Eu, por exemplo, não sou a melhor de level design, sabe? Tipo, eu nunca aplicaria para uma área de level design. Eu não acho que é a minha competência melhor, sabe? Mas
se eu quiser voltar pra Mission e ser só Mission, eu acho que é de boa, sabe? É porque eu tô mais nessa área meio de ficar mais abrangente mesmo e ser um pouco mais técnica. E é uma coisa que eu queria desenvolver mais, sabe? Eu queria desenvolver mais a área de... Essa skill mais técnica mesmo, sabe? Que eu fiz o resto durante muito tempo, né? Então, agora eu tô pra um outro lado. E eu fiquei na dúvida, qual a diferença entre mission e level design? Pra mim, pensei que era a mesma coisa, tipo, era uma coisa Não. mais específica. O level designer faz, por exemplo, essa caixa vai estar aqui porque aqui vai ser um prédio, e aí se o jogador subir aqui, ele tem uma visão X, e aí vai ter uma rampa aqui, ele constrói o level mesmo, sabe? Fisicamente ele tá ali construindo o level. E Mission Design e Quest Design faz o que você vai fazer com esse level, entendeu? Vai ser a quest mesmo, tipo assim, você precisa achar a balinha. Então você vai começar a quest até no final, onde você encontra a bala e vence, sabe? É isso, é basicamente isso. Cara, perfeito, velho. Explicação na medida, assim. Pô, que legal. Eu não fazia a mínima ideia, assim. Você foi falando, eu falei, ela fazia as fases e tal. Mas eu nunca entendi o que um level designer fazia. Então agora que eu entendi que é mais essa parte física do cenário, né? Como as coisas vão interagir, tudo. Show. Próxima pergunta. Aí vem para as perguntas técnicas que eu não sei o que ele quer dizer. Então eu só vou ler e eu conto com a ajuda de vocês aqui. Como aplicar o framework MDA? Não sei o que é MDA. Alguém de vocês sabe o que é MDA? Não sabe o que é MDA. Eu tô ligada de ver que a Marina fez uma cara de que não sabe, porque eu falei, puta merda, quando perguntaram, eu fui pesquisar, porque eu não sabia. Vou olhar, vou googlar, vamos aprender aqui, velho. MDA. E galera? Mechanics Design. Ah, tá. Aí, ó. Meu grande amigo Fábio aí jogou. Aí, ó. Vamos ver o que é que ele vai. Mecânica dinâmica estática. Seria estética, né? Eu falei que nem o cara do Cibam. Mas. Sim, maravilhoso, estética. gente. Que bom que vocês estão aí pra ajudar a gente. Cara, galera boa aqui, viu? Mas eu acho que isso mostra muito que, tipo assim, a gente estuda as coisas, mas o que fica mesmo é a bagagem, as experiências que a gente tem, se a gente sabe fazer ou não. Mas. Hã? Cara, vou chamar ele, inclusive, aqui. Eu gostei dessa. Chama aí. Gostei dessa coisa dinâmica aí. Quem? Olha aí. Fabian Pierce. Esse de passagem aí, mentor no programa e um dos 14 primeiros, eu não sei como seria outra forma de falar, um dos 14 primeiros aí. Cara, eu gostei muito dessa dinâmica aí, convidar o cara pra falar e ele só falar, então fala. Não, que eu tava aqui me coçando e tal, mas primeiro lugar, tô honrado aí, pô, Isa e Marina, super... Com uma jornada super respeitosa aí na indústria, né? Venho aqui humildemente trazer meus 10 centavos. Mas o MDA ele é um framework que, enfim, é um de vários, né? Existem várias estruturas. Como a Marina falou ali, tipo, você internaliza a coisa que você tem que fazer, você internaliza como fazer o design. E o MDA é basicamente uma estrutura que vai ajudar você a organizar esse pensamento, a você fazer uma análise mais crítica tanto do seu design, e você pode aplicar para analisar outros jogos também. Então você pode pegar um jogo que já existe e fazer uma análise usando o MDA. Na verdade é bem simples, tá? Basicamente você vai separar o que é mecânica, o que é dinâmica e estéticas do jogo. Mecânica é mais fácil de entender, né? Basicamente são as mecânicas do jogo. O personagem pode pular, você vai ter uma dinâmica de você atacar corpo a corpo, vai ter o ataque à distância, por aí vai. E são as mecânicas do jogo, isso você consegue encontrar facilmente o que é. Dinâmica o pessoal costuma se confundir um pouco mais, porque a dinâmica é basicamente a interação que as mecânicas vão propiciar. A dinâmica vão ser os comportamentos que o jogador vai ter com base nessas mecânicas. Então você pega o Minecraft, por exemplo, né, o fato de ter os recursos, de ter os biomas, de ter a geração procedural, vai gerar toda uma dinâmica de exploração no jogador. Então vai ser um tipo de atividade, um tipo de comportamento que o jogador pode assumir
que é muito diferente do que o crafting, por exemplo, é muito diferente do que você ir lá e matar o dragão no final do jogo. São comportamentos totalmente diferentes, o jogador vai estar agindo de uma forma totalmente distinta, às vezes até se comportando com outros jogadores em grupo para se organizar e fazer uma atividade. Então isso é uma dinâmica, né? É muito além da mecânica, não é apenas a ação, mas sim o comportamento. E estética, né? O pessoal confunde com a cosmética do jogo, né? Não é bem isso. A estética está tudo relacionado ao que é emocional e sensorial. Então, tudo o que você sente, o que você olhou no jogo, se aquilo te desperta um sentimento de ansiedade, um jogo de terror que vai deixar você tenso, né? E você vai ter que ser corajoso ali para passar pelo jogo. Ou se é uma estética que te traz os sentimentos de liberdade, né? Como o Sea of Thieves, né? Que você sai navegando por aí, tem um monte de lugar interessante para você achar. Isso são as estéticas do jogo. E a cosmética é uma delas, né? Então, a cosmética do jogo, o que você vê, né? O som do jogo, isso também faz parte disso, mas não é só a parte audiovisual. Beleza? Então, basicamente aí, é isso. Você não vai sair daí, não. Fica aí já. Não vou, louco. Tá. Mas prometo não atravessar Isa, Belly e Marina. Eu vou ficar quietinho Se aqui. apresenta aí, inclusive. Qual é o seu nome? O que você faz? Jogo favorito? Entrou agora. Eita. Vamos lá, bem rapidão, gente. Quem que é esse Fábio aí? Ainda bem que o sobrenome não tá aí, corta metade da explicação, porque meu sobrenome é bizarro, é uma senha forte. Fala aí, eu nunca ouvi você pronunciando seu sobrenome. É Tchaikovsky, só que se escreve Czajkowski. Então Sim. Eu vi aqui, inclusive, quando você falava. Boa. Mas vamos lá, gente. Quem que eu sou? Eu sou Lead Game Designer na Hammered Crab Game Studio, então a gente faz experiências pro metaverso. Totalmente verdade aquilo que a Marina falou. Basicamente, eu ajudo game designers a fazer um design e não eu fazendo meu design. Então, tem dias que chega no final, assim, eu queria fazer alguma coisa, eu queria fazer jogo, eu queria fazer uma mecânica aqui. Eu passei o dia inteiro ajudando as pessoas, então tem que gostar muito de ajudar os outros. Até por isso que eu tô aqui no programa de mentorias. Eu gosto muito quando eu posso trocar uma ideia com alguém e ver que a pessoa conseguiu fazer um trabalho melhor, conseguiu fazer um jogo melhor, conseguiu chegar num resultado bacana, com base em insights que eu dei, mas é mérito da pessoa, assim, me faz muito feliz. Então, basicamente, essa é a minha função, né? Eu ajudo game designers, lidero eles diretamente, tenho que aplicar feedback, tenho que ouvir eles, entrar em reunião junto. Quando eu tenho um problema cabeludo, eu sento junto para resolver, mas a minha função principal é ajudar eles a fazer um bom trabalho e não só sair tancando o projeto sozinho, né? Basicamente, esse é quem eu estou agora. Pergunta aí, importante, jogo favorito Jogo favorito, vamos lá. Jogo favorito é Space Engineers, não tem como fugir, eu tenho umas 2.000 horas naquele jogo. Jogo de criação espacial, de engenharia, ele é um jogo muito louco e eu gosto de criar mecanismos complexos e sistemas, então eu sou apaixonado naquele jogo. É meu dream job um dia poder trabalhar nele, então nem tem muito o que falar. Ele é jogo live ops? Ele tá até hoje em operação? Ele completa 10 anos esse ano, então, tipo, ele não é por assinatura, mas é um jogo que tem um modelo de negócio bem massa, assim. Eles lançam updates constantes, sem preço adicional e DLCs cosméticos e estão se sustentando no mercado. Bem massa. Cara, vou dar uma olhada, nem conhecia esse jogo, Space Engineers. Aí, ó. Então, Boa. pô, mais um convidado aí pra live. Seguindo aqui as perguntas. Dicas para acelerar o desenvolvimento de um jogo. Frameworks, ferramentas, assets. Então, essa foi a pergunta que, se eu não me engano, quem fez foi o Fernando, que está desenvolvendo o Kiri, que é um jogo bem legal. Então, o que é que vocês dão de dicas aí, principalmente vocês trouxeram bastante esse ponto. Galera, façam jogos para aprender a fazer jogos. Então, como é que a gente acelera esse desenvolvimento? Começando Dona Belly aí. Oi, então, eu tendo muito a organizar um boardzinho, né? Fazer umas separações ali das etapas, do que eu sei que é fixo, vai ter, não importa o tema do jogo, o estilo. E já me guio, né? Porque se deixar aberto, ainda mais eu que sou assim, facilmente distraída, acabou. Então, eu passo a separar a parte do brainstorming primeiro, né? Que ali eu coloco tudo que eu acho que precisa ter naquele jogo para ser um jogo interessante, e depois a gente passa o pente fino para ver o que cabe e o que não cabe. Pulo para as referências, tem uma parte ali que eu boto as referências das coisas.
uma partezinha ali de um high concept já, de alguma coisa, para poder ter um mínimo detalhamento. E aí já vai começando a trabalhar uma mecânica, um fluxo base ali do que seria, e vai alimentando, assim. Eu costumo fazer desse jeito, tem sido útil, mas não sei, dependendo da dimensão de um projeto, se eu precisaria talvez dar uma aprimorada em um upgrade nesse meu boardzinho, mas tem funcionado aí. Marina? Eu acho que varia. Se você for trabalhar numa empresa, eles provavelmente já têm os frameworks deles in place, assim, né? Então você vai trabalhar com o que eles têm ali, sabe? Então, e assim, varia, esse aí varia mesmo, sabe? Tipo assim, tem gente que curte muito ser mais ágil e aí usa uma ferramenta tipo um Kanban na vida, assim. Eu uso Kanban pessoalmente para coisa da minha vida até, sabe? Eu tenho um boardzinho com os post-it que é tipo assim, preciso renovar a carteira de motorista. Tá ali, sabe? Saiu da minha cabeça, mas tá ali, sabe? E aí eu vou retirando os papeizinhos assim que eu resolvo o problema, né? Mas eu recomendo muito se você for uma pessoa. Se você for uma pessoa que quer, tipo, fisicamente limpar um espaço, sabe? Eu acho que ajuda muito você ter um board de Kanban pra, tipo, te motivar mesmo a fazer o jogo, né? Porque aí você vê aquele tanto de papelzinho lá e te irrita, e você fala, pô, vou sentar aqui 30 minutos e vou fechar um desses papelzinhos aqui, pelo menos, vou tirar ele daqui, sabe? Então, para mim, isso funciona. Mas as empresas, cada um tem seu jeito. Tipo, minha empresa agora eles usam ClickUp, que é tipo uma task, uma galera que fazer bug, fazer tasks, eles fazem por lá. Eles têm uma questão de wiki lá também. Então, se precisar escrever doc, a gente escreve uns doc técnico lá e fica tudo por lá mesmo. Mas tem gente que usa Jira, tem gente que usa Confluence, realmente é variado. E eu acho que, tipo, a Asset, pra mim, é, tipo, uma das últimas coisas que eu ia estar preocupada, sabe, no meu jogo. Assim, eu tenho uma ideia da Aesthetic, que eu, tipo, a Aesthetic que eu falo é o Aesthetic mesmo, sabe? Você provavelmente já tem uma ideia, tipo, na sua cabeça, sabe? Mas eu tentaria fazer isso só depois, porque pra mim é muito difícil fazer um jogo ficar bom. E eu acho que se você não gastar tempo tentando mesmo fazer seu jogo ficar bom com pouca coisa, sabe? É difícil. Então, assim, nem é pra acelerar mesmo, não. Às vezes, acelerar pode ser, tipo, cortar um tanto de coisa também, sabe? Precisa disso, sabe? Às vezes sei lá, se a gente tá falando do MDA aí, por exemplo, o Long Dark é um jogo que a gente não usa, não tem pulo no jogo. Porque ele Nossa, incentiva um que tanto de outra estranho. coisa, entendeu? Não sendo. Então, tipo, se você entra lá pra trabalhar no jogo, você sente falta, sabe? Tipo, todos os músculos do seu corpo tá assim, nossa, se eu pudesse pular, ia ser tão mais fácil, sabe? Mas é um jogo que é pra ser lento, ele é pra ser um jogo que as coisas são difíceis, a sua backpack é pra ser pesada, é pra você fazer escolhas difíceis mesmo, se é pra você colocar as coisas na backpack ou não. Então, assim, com o passar do tempo, você vai aprendendo ali também o que é o core do jogo, sabe? O core do jogo é isso aqui, você vai ser um survival e vai ser. Essas são as coisas importantes do jogo. Então, assim, eu virar e falar que vai ter um pulo ali, eles vão botar um pulo no jogo, sabe? Então, assim. Às vezes é cortar mesmo, sabe? Às vezes é tipo assim, esse jogo é melhor se não tiver pulo. Esse jogo é melhor, eu acho que exemplifica melhor o que eu quero passar se o personagem não puder correr, sabe? É isso, sabe? Eu não sei se isso acelera, mas eu acho que passar um tempo pensando um pouco nisso e realmente entendendo são as estruturas do seu jogo é valioso, sabe? Eu tô pensando jogando esse jogo, clicando X, assim, completamente involuntariamente, sabe? Jogando o jogo X, não, não, não.
Mas tenho que jogar, inclusive. Fiquei muito curioso Se pra ver como é que vocês você exploraram essa correr, é mecânica. capaz de você se machucar, na real. Ele, tipo, É sua VR esse perna jogo? quebra. Não. Ah, tá, porque eu falei, cara, imagine, ela deve estar sendo bem Não. detalhada. Ah, vou procurar. Long Dark é o nome do jogo? The Long Dark. É. The Long Dark. Manda o link aqui no chat depois, então. Show. E Fábia, uma coisa que me veio na cabeça, uma nostalgia aí do ClickUp, porque eu sei que na Hermit a gente gosta de usar o ClickUp para tudo e todos, assim. Eu trabalhei com o Fábio na Hermit até pouquíssimo tempo atrás. E uma coisa também que eu vi muito na Hermit é que se utiliza muitas ferramentas e como tem essa questão de trabalhar muito com metaverso e com algumas plataformas de UGC, né, que User Generated Content, que tem o próprio Game Maker e tudo. Queria saber que ferramentas você também indica para essa galera começar, se é Unity ou se tem algumas outras ferramentas para o GD também explorar. Beleza, vamos lá. Uma das que eu mais gosto, especialmente para trabalho criativo e colaborativo, é o Miro. Vocês quase todos devem conhecer, porque é muito legal para você fazer dinâmicas. Você consegue fazer design sprint lá dentro, você consegue chamar várias pessoas e planejar, por exemplo, não, a gente vai fazer um double diamond, né? Aqui vamos fazer um processo de brainstorming, e depois a gente vai refinar essa ideia, a gente vai estudar formas de realmente fazer isso funcionar e depois a gente vai chegar numa solução. Você põe um cronômetrozinho ali, põe para tocar e todo mundo fica focado em fazer uma coisa em um curto período de tempo. Então, acho que se for falar de ferramentas de software, assim, seria uma das que eu mais recomendaria para game designer. É muito simples. Outra também que todo mundo conhece e que assim as pessoas menosprezam pra caramba, mas é super útil, é o Paint. Às vezes você fica tentando fazer a coisa bonita, né? Você fica tentando fazer aquele negócio legal. E na verdade é uma ideia ruim, né? Você está tentando entender uma ideia ruim. Você só não sabe ainda. Você foi na primeira ideia e você está validando um monte de ideia. Você só está descobrindo ainda o que é essa ideia. E às vezes, para você conseguir chegar nessa conclusão, você precisa desenhar, né? Uma das coisas que o pessoal falou, eu acho que foi a Marina ou a Bela, eu não lembro. Uma de vocês comentou de se o jogo não está divertido com um quadrado, acho que foi a Marina. Se o jogo não está divertido com um quadrado, não é um asset bonitão que vai fazer o jogo ficar magicamente legal. Então você fazer um desenho no Paint, você diagramar, né, você rabiscar, tipo, não, o jogo vai funcionar assim, assim, assado. Aqui o personagem, por exemplo, no Long Dark, ele não vai pular porque isso vai reforçar o sentimento que eu quero no jogo. E colocar uma coisa visual, mesmo que seja feia, mas que deixe claro a sua ideia, sempre é melhor do que você ficar tentando polir uma ideia que você vai ter que descartar lá para frente. Então sempre tentar achar a forma mais barata, mais rápida de você representar a sua ideia, especialmente de forma visual, porque tem gente que só entende visualmente, né? Então, Paint eu uso direto. Às vezes eu estou trocando uma ideia com o designer, eu abro, compartilho a tela, abro o Paint ali, rabisco bem feioso, tiro o print e mando para ele. E ele não esquece do que a gente conversou porque é visual, né? Então, são duas ferramentas muito legais, assim, especialmente para o processo de ideação. E aí, de organização de projeto, meu, tem um monte de coisa. Acho que o mais importante dessas ferramentas é você entender para que elas servem e ser adaptável, sabe? Tipo, putz, eu vou trabalhar numa empresa, ou a minha empresa vai mudar de ferramenta, e você não ficar dependente de, não, eu só sei usar o Gira. Cara, a gente tem que aprender novas ferramentas, a gente não pode ser resistente a esse tipo de coisa, porque toda empresa sempre vai ter mudanças. E a última que eu acho que é importante comentar, que não é bem uma ferramenta, mas é uma tática que funciona muito bem para produtividade, é você limitar o seu tempo. Nada faz você ser mais produtivo quanto você definir e se introduzir para você mesmo uma escassez de tempo. Tipo, não, eu vou fechar essa decisão até amanhã. Até amanhã, meio-dia, eu vou ter uma resposta para isso aqui. Algo mágico acontece na nossa cabeça quando a gente limita isso. Mesmo que você não tenha um chefe para se cobrar, mesmo que você esteja fazendo um projeto seu, assim, ou dentro de uma game jam, só você na equipe, a partir do momento que você começa a determinar e se desafiar de, eu vou fechar isso até amanhã, e focando numa coisa bem específica, e tenta atingir essas metas, né, essas milestones, esses marcos, você começa a ser produtivo porque você está cada vez mais aprendendo o quanto que você consegue fazer naquele tempo e também não bobeando. Você não vai ficar bobeando com coisinha que é detalhe, que não é a coisa mais importante quando você limitou e definiu que, não, eu quero fechar o melhor que eu posso até amanhã. Depois disso, abraço, segue em frente, porque se tem tempo infinito, você vai levar tempo infinito. Acho que assino embaixo. E hoje eu fiquei refletindo muito sobre isso. Hoje eu trabalho em uma startup. E o próprio Mentorias é um tipo de startup. Eu tenho que fazer milhões de coisas. E sempre vão ter 1000 coisas para fazer. Então, se você também não definir, cara, eu vou fazer isso agora, nesse período de tempo, você
vai deixar de fazer uma coisa, vai se distrair fazendo uma coisa que não é tão importante por muito tempo. Então, pô, essa dica no final. E o ClickUp sempre foi bom pra isso, assim. Eu gostei que o ClickUp ele tem algumas coisas que conseguem traquear seu tempo e tudo, fazer ordem. Então é bem legal e o ClickUp é gratuito. Eu utilizo ele para mentorias, inclusive. Todo time que trabalha hoje na organização de mentorias, do Discord e tudo, a gente se comunica pelo ClickUp e tem funcionado bastante. Chegando aqui nas últimas perguntas, galera, eu só vou... Depois aqui a gente terminar essas últimas 2 perguntas, a gente abre aqui para vocês mandarem perguntas do chat, né? Que eu já vi que vocês mandaram várias. E aí os palestrantes aqui foram respondendo aqui, gostei bastante dessa proatividade. Então, pergunta aqui, quais são as melhores fontes para aprender sobre game design? Então, assim, o primeiro dica do mentor, que é esse programa agora que os mentores falam sobre dicas de carreira lá no LinkedIn do Mentorias, foi do Davi falando sobre livros da área de game design. Então, se vocês... que fontes vocês indicam? Palestra da GDC, eu amo, assisto todas. Que outras, algum site, algum YouTube, BL. Eu acho que pra gente ir mais rápido, já tem quase 1h30 de live, e eu sinto que a galera quer fazer bastante pergunta. Cada um de vocês dá uma fonte legal, e aí a gente já consegue avançar. Bom, um que eu sempre recomendo até, tanto para quem já está na área, mas para quem está querendo ingressar, é o podcast da de Bolsa. Eu escuto sempre, eu acho que é bem didático, bem acessível. E eu acho que é um bom caminho, assim, uma parte mais democrática ali de acessar essa... Porque eu sinto que ainda tem uma barreira muito grande ali de, tipo, o conhecimento da área ser algo um pouco elitista, não sei dizer. Muito bem? Eu acho que a gente tentar deixar isso mais simples, porque na prática às vezes nem é isso tudo, sabe? É como você passa, né? Então eu sinto que no Gestão de Bolsa rola essa coisa mais acessível. Só fala a verdade, gente. Não vou puxar saco, não, é real, assim. Eu sempre indico pra todo mundo. Cara, o Joseiro, inclusive, tá aqui chorando na live, porque não, sou fã número 1 do GD de Bolsa, diga-se de passagem. Inclusive, aí, próximos episódios aí vão ter boas parcerias aí com eles. Mas, pô, assino completamente embaixo, tá, galera? Fã número 1 dos caras. Tem que assistir. Marina? Eu não sou a galera do podcast, eu deveria ser. Vou fazer isso mais agora, galera. Eu amo assistir Dev Talks em geral, tipo de DC, DICE, qualquer coisa. Pra mim, depois que você entende como um jogo é construído, sabe? Você vê devs falando sobre o processo deles, é a parada mais enriquecedora que tem, porque cada um tem um processo diferente e uma maneira diferente de construir o jogo deles, e eles encontraram problemas e eles falam como eles resolveram esses problemas. Então, para mim, é com certeza o mais útil. E às vezes até nos negócios que eu nem jogo, sabe? Eu gosto de assistir porque sempre tem alguma coisa ali que você fala, pô, é mesmo, né? A gente podia fazer alguma coisa assim. Tem sempre alguma coisa ali que você pode absorver. Então, qualquer coisa de DC, essas dev talks que eles vão falando mais do processo mesmo, de como foi desenvolver cada jogo, eu acho super bom para vocês aí aprenderem. Inclusive, falando de GDC, eu que não sou game designer, assisti cada segundo da palestra do cara que fez o Marvel Snap. Que ele foi na GDC agora, fez uma palestra, assim, falando sobre o game design de Marvel Snap, que é maravilhosa. Muito, muito boa. Falei, inclusive, com o Rodrigo, que o Fabian conhece, lá da Hermit, que depois dessa palestra mandou mensagem pro cara e falou com o cara também, pessoalmente. E, cara, muito fã, assim, é muito legal ver o processo de decisão na cabeça de vocês, assim. Tanto que, pra quem não conhece o Marvel Snap, foi o jogo do ano passado. O primeiro MVP do Marvel Snap foi físico. Antes de eles sentarem e escreverem a primeira linha de código, foi uma coisa física pra entender se a dinâmica do jogo era divertida. E aí dali eles foram fazer o jogo real, assim. Fabian, o que é que você manda aí de novo? Boa. Assino embaixo de ambas as recomendações. O GD de Bolsa é muito legal. Tipo,
cara, gente como a gente ali, mandando a real sobre a realidade da indústria, então é muito bom mesmo. O que eu queria recomendar também é o próprio Insta do Davi, que precisou sair antes, mas ele sempre posta muita coisa bacana lá. Cara, eu admiro muito que, tipo, todo tempo ele tá lá postando, tipo, toda semana tem uma porrada de conteúdo muito legal. Então é um canal muito bacana de acompanhar. E também o Game Maker's Toolkit, que o pessoal comentou ali. Eu tava até digitando aqui, legal. pegando o linkzinho no YouTube. Cara, muito legais os vídeos. Eles são em inglês, mas eu imagino que com a legenda fica legalzinho. E sempre é bom praticar o inglês, né? Mas é muito legal porque eles trazem umas problemáticas mais de, tipo, como pensar no jogo, sabe? Tem vários vídeos muito legais lá que realmente ajudam a entender tópicos específicos e uma análise sempre muito inteligente de game design. Então, isso que eu recomendaria. GDC Talks sensacionais como sempre, né? Grandes monstros do mercado ali. Mas pro dia a dia, cara, GD de bolso e o do Batista ali pra mim um 80-20, sabe? É tipo, cara, é onde você vai ter um maior ganho possível com um investimento mais baratinho ali pra ir absorvendo o conhecimento. Não, GDC Talks eu sou viciado, assim, eu vejo qualquer coisa que a galera bota lá, é muito, muito bom. Um dos meus maiores coisas que me deixou mais triste foi que esse ano eu fui pra GDC e eu não pude assistir nenhuma palestra, porque tava tendo reunião uma atrás da outra, reunião em 10 lugares diferentes. Mas ano que vem eu vou parar de trabalhar e vou em um dia só pra ficar vendo essas palestras aí. Então, acho que queria aproveitar o tempo de vocês para responder perguntas da galera. Então, galera, mandem perguntas aí. Eu vou caçar alguma pergunta que fizeram e eu ignorei sem querer. Vamos ver aqui. Mas podem mandar perguntas agora que a gente vai ler exatamente daqui. Eu posso falar só uma coisinha? Desculpa, gente, eu falo pra caralho. Eu não Cara, sei se você pode pode. falar palavrão, desculpa. Pode. Não. Tinha um pessoal aqui falando de documentação, de escrever coisa, de ser muito teórico. Cara, eu não sei o que aconteceu na formação de game designers, que eles falam que é importante você escrever um game design doc inteiro de 50 páginas. Eu não sei da onde eles tiraram isso. Eu não sei se isso é uma realidade das empresas brasileiras. Eu vi o Fábio mexendo a cabeça. Ninguém faz isso. Eu não conheço uma pessoa que tem, tipo, um game design doc de 50 páginas, que é, tipo, a bíblia do que o jogo vai ser, sabe? O que acontece geralmente é, tipo, beleza, o personagem tem que pular, vamos fazer um feature aqui, um feature page do que é pular nesse jogo, entendeu? E como a gente vai fazer isso. E aí, depois que você trilhou, se você quiser fazer um PDF de todos os documentos, aí você pode. Faz um livro de 1000 páginas. Mas, pelo amor de Deus, não fica esse tanto de tempo no teórico, porque quanto mais você escreve, é menos tempo que você devia estar prototipando sua ideia para você chegar à conclusão de que é uma merda, que você devia fazer outra coisa, entendeu? É rápido, tem que ser rápido com isso, entendeu? É só isso. É uma resposta aí que eu vi. E o Fábio nada porque pode falar aí, mas porque eu vivi muito isso na Hermit. O Fábio deve ver muito isso na Hermit. Então, fala aí. Não, vamos lá. Cara, a documentação tem que ser útil. Se não for útil, ela não devia existir. Essa é a real. E ninguém tem saco para ficar lendo 5 páginas sobre por que você acha que a altura do pulo do personagem reforça a dinâmica específica de não sei o que lá e tal, tipo de dinâmica de triangularidade de risco. Cara, ninguém tem paciência, ninguém vai ler isso durante o processo de desenvolvimento. E na Hermit a gente está, inclusive, reestudando e reavaliando o quanto que a gente vai a fundo nas documentações para garantir que ninguém perca tempo com isso. Tem que ser uma coisa que seja buscável depois, que você tem que conseguir encontrar o que é útil para depois aplicar o jogo e fazer manutenção nele. E isso é verdade. Também você não ter nenhuma documentação é horrível depois quando você tem que alterar ou você vai lançar uma atualização. A gente faz isso muito em experiências do metaverso, né? Agora a gente está autopublicando, então a gente tem que pegar e migrar de versões antigas para novas. E quando não tem nada de documentação, é bem ruim. O designer que vai fazer a versão nova, ele tem que olhar objeto por objeto dentro do jogo e fica bem ruim. Então a gente está organizando de uma forma muito mais assertiva, mostrando, tipo, cara, como vai ser aplicado realmente dentro do jogo. Mas a base de, tipo, por que você tomou essa decisão de game design, por que você acha que aquilo... Cara, isso
a gente tem que confiar nos designers. Tipo, não adianta você achar que tipo, é um documento que vai suprir isso, ou até o framework, né, que você utilizou. Não é isso, assim, não é o framework, não é a ferramenta, nada disso vai fazer você fazer um bom design. É você conseguir pensar na jogabilidade, você conseguir pensar na experiência, você validar através de playtest, e isso não vai caber no documento, né? Você nunca vai documentar todos os playtests que você fez do teu jogo. Então, assina embaixo disso que a Marina falou, assim, tem que ser muito, muito seletivo e assertivo, assim, no que você põe no documento para que alguém vá ter valor depois lendo aquilo ou tendo aquilo como referência. Eu Sem gostei espaço muito para da bíblias. participação especial ali não sei qual é o nome dela, Belly, que apareceu ali no A background. Lua. A Lua. Pode convidar ela pra live também, se quiser chamar ela aí pro Ela palco. entra nas minhas reuniões todas, ela participa. Todo mundo conhece ela na empresa. Eu queria ouvir um pouco de você, Belly, nessa questão, porque eu acho que isso é ainda mais importante um jogo live ops, né? Eu sei que a Hoplon tem um jogo aí que tem quase a minha idade, assim, um jogo que tá há bastante tempo no ar. Então, No caso, o, o Heavy Metal ele foi de base, né? Na verdade, já tem um tempo. olha, não Eu, sabia? eu, na verdade, entrei e já não existia, não tá mais ativa, né? O Heavy Metal Machines. Agora a Hoplon ela tá mais focada em jogo mobile mesmo. Tava no hiper casual, agora tá migrando pro casual. E, cara, com relação à documentação, tem que ter ali, claro, o objetivo direto, o que é o que, para o programador olhar ali, tipo, você fez a definição das habilidades, das skills, o cara tem que olhar ali e entender sem ter que marcar uma reunião para isso, para poder não perder tempo, sabe? Basta você ter a tua documentação bem clara e organizada, não precisa ser um bagulho mega formal. Eu tive que fazer um GDD de 70 slides, porque foi tipo assim, firula de publisher, que pediu uma coisa mais métrica e blá blá blá. Mas na prática, no dia a dia, gente, eu até organizo tudo nas planilhas lá. Boto uma aba para cada coisa, monto ali o básico, tudo muito bem ilustrado para bater o olho e entender, e é isso. Não precisa ter um texto super detalhado. Até atrapalha mais, né? Como é que você vai ser objetivo num bagulho de, 70 páginas? Até achar aquilo, um índice, sabe? Então, a parada é ser objetivos, ser claro, conseguir escrever de uma maneira clara que fique bem intuitivo ali da pessoa entender. Show. Primeira Boa. pergunta Só- aqui que mandaram. Manda a bola. É só um complementinho ali. O Evandro até perguntou, né? A teoria fica na cabeça do designer, o documento fica o resumo prático e útil. Então, meio que isso, meio que é isso. O que a gente tem colocado hoje em dia nos GDDs ali na Revit é um sumário inicial descrevendo qual que é o objetivo de negócio do nosso cliente, por que ele quer uma experiência no metaverso, se ele quer isso para ganhar dinheiro, ou se é para atrair um público novo para a marca dele. Isso é o objetivo do cliente. Você pode ter o objetivo do projeto, se é um projeto da sua empresa. E aí os pilares de game design que vocês vão usar, tipo, mas é uma coisa tipo bem alto nível, não é tipo um detalhamento de como que isso influencia em cada decisão. Não, isso vai ficar na cabeça do designer porque o designer nem conseguiria traduzir tudo isso para o papel, mesmo que passasse a vida inteira. Ah, legal. Isso é uma Manda coisa que a lá, manda lá. gente. Que casa exatamente com o que vocês falaram da Game Jam, né? Tipo, você não tem lugar melhor pra você aprender isso quando você tem que entregar um projeto em 24 horas e, enfim, não existe mais do que 24 horas. Então você ser mais objetivo, testar, fazer tudo isso de um processo bem interativo é bem importante. Pergunta aqui vamos, as perguntas que enviaram, do Manolos. Tô há pouquíssimo tempo na área de game dev, tendendo para game design. Tenho dificuldade de me organizar com tempo e documentação em geral. Seria ideal focar nisso antes de seguir ou é algo que se pega com o tempo? E aí, deixo completamente livre aí para quem sentir o feeling de responder primeiro. Assim, eu tudo que eu posso falar é baseado na minha experiência, né? Mas eu, de começo, também tinha uma certa dificuldade em fazer documentos, tipo, puramente textos, sabe? Aquela coisa. Para mim, algo visual fica uma coisa mais prática e intuitiva. Então, nesse ponto, eu acho que se você começar usando ferramentas assim, tipo o Miro, que o Fábio falou, tipo, praticamente tudo que eu uso no meu dia a dia, Post-it, Miro, Gira, Monday, Kanban, etc.
Você ter aquilo bem visual ali vai te facilitar. Você coloca o básico, uma pilha de post-its, o que você está fazendo, você bota para um lado, o que você já fez, você bota para o outro. Minha cachorra tentou pular no meu colo. E assim, começa desse jeito, com o tempo você vai conseguindo organizar melhor. Os primeiros documentos eram horríveis, tenebrosos, e agora tem uma coisa super apresentável que já foi elogiada. Então, assim, vai fazendo, uma hora vai ficar bom, só continua fazendo. Não espera saber para fazer, sabe? Só vai fazendo. Vai ficar bagunçado, mas com o tempo você vai organizando e fica mais intuitivo também. Na tua cabeça você consegue separar melhor e já vomita ali na planilha do jeito certo. Não precisa saber para fazer uma excelente frase de caminhão aí. Gostei Maravilhosa. muito. É meu lema. Já anotei aqui. Só vai. Boa. Cara, assim, se acertar com o tempo vem com experiência. Vem com experiência, não tem muito como fugir. Para isso você tem que fazer jogo, você tem que entender aonde que é o buraco, né? Se o buraco é mais embaixo, você vai ganhar isso na vivência e tentando fazer. Que o pessoal já deu de recomendação ali antes de começar básico, começar com algo simples e aí incrementando. É ouro isso aí, tipo, sempre começar com a ideia mais simples, com o core da tua ideia, com o cerne dela, com a coisa mais importante, e aí se ficar legal, aí você vai incrementando, né? Não existe nenhum jogo que não tenha um core loop, né? Que não tenha um núcleo interessante com mais coisas. Tipo, se o core loop, se o cerne do jogo, se a essência dele não for legal, não adianta, você pode colocar um monte de conteúdo em volta, não vai ficar divertido. Então, pensar no básico, pensar na primeira interação, no primeiro loop ali de jogabilidade que você pode introduzir no seu jogo e tentar modelar isso o mais rápido possível para chegar na resposta. E documentação, a dica que eu dou é nunca ficar na documentação até você ter a documentação pronta. Isso não vai acontecer. Não existe. O seu jogo não existe ainda. Como que você vai ter uma documentação pronta de um jogo que não existe? Não tem como. O que eu recomendo ao invés disso é você ter bem claro quais respostas você quer alcançar com a sua documentação. Documentação boa, ela tem que responder perguntas úteis sobre o projeto. Então, por exemplo, eu não sei ainda como que vai ser o core loop do meu jogo. Pô, isso é uma boa pergunta para você responder, modelando isso, brincando ali no Miro, desenhando, vendo se a coisa se encaixa. Eu não sei qual que é o balanceamento aqui, quanto de dano de ataque eu vou dar, quanto dano de ataque é útil eu ter aqui no meu jogo. Beleza, documentação pode ser útil para isso também. Você pode criar uma planilha ali, fazer uma planilha de balanceamento para fazer isso. Mas nunca sair, tipo, pegando, eu vou pegar todos os aspectos da minha ideia e vou tentar documentar todas essas ideias, gerar um macro documento para eu conseguir organizar todo o desenvolvimento do meu jogo. Tentar particionar mais e tentar só fazer documentos que sirvam propósitos específicos e ter clareza de qual é esse propósito. Não sair fazendo GDD porque existe uma premissa de que todo jogo precisa ter um GDD. Não, comece a responder essas perguntas. Como que eu descrevo, por exemplo, como que eu descrevo o meu jogo em uma frase, sabe? Pois isso também é uma coisa importante. Boa. Marina, tem alguma última consideração? Não, isso tudo que eles falaram eu já estava balançando a cabeça assim, é porque eu concordo. Eu acho que uma coisa que ele falou aqui também é sobre tempo, e eu não sei se ele é uma pessoa que está fazendo um jogo sozinho ou se é uma pessoa que tem um time, né? Porque eu acho que quando você tem um time aí, eu acho que estranhamente você, tipo, é um pouco mais produtivo, porque você tem outras pessoas para, tipo, falarem, pô, a Marina não fez o trampo dela, então a gente tá atrasado, entendeu? E você não quer ser essa pessoa. Mas, ou você quer também, você que sabe da sua vida aí. Mas se você tá sozinho, eu sei como é que é isso também, que é muito complicado você estruturar tempo e motivação, na real, sabe? De sentar e fazer seu jogo, sabe? É uma parada que é uma coisa que eu mesma tenho muita dificuldade de fazer. É uma coisa que é uma luta com você mesmo, sabe? Mas eu acho que ter coisas visuais na sua vida, assim, tipo, igual eu tava falando dos post-its e tal, ajuda pra caramba, porque se você for uma pessoa igual eu que não quer ter post-its no seu quadro, você vai sentar e fazer. E a outra coisa começa por coisas pequenas, sabe? Faz uma task por dia, sabe? Guarda 30 minutos, 1 hora do seu dia pra fazer uma task do seu jogo, sabe? Tipo, beleza, hoje eu vou... Nem que seja tipo assim, eu não sei fazer uma interação, não sei como é que eu vou fazer
pra um personagem chega no item e aparece I de interagir, sei lá, qualquer coisa assim. Gasta um tempo do seu dia, 1 hora do seu dia e faz isso, sabe? Aprende a fazer isso. E aí você vai, esse 1 hora, até você ter uma interação no seu jogo, sabe? Sei lá. Qualquer coisa que seja importante no seu jogo. Eu acho que se você começa a. E eu tenho esse problema, que eu começo a pensar em várias. Eu sei exatamente, assim, eu sei o caminho que eu quero pro meu jogo, então eu já quero fazer coisa na frente, sabe? E aí é muito uma luta com você mesmo para começar de novo o que eu tô falando, sabe? Começa do pouquinho, sabe? Faz uma coisa de cada vez. E é isso, sabe? E todo dia. Essa é a minha dica para isso. Mas é difícil. Então, boa sorte aí. Vale o gancho Cara, de que isso de sério, fazer um pouquinho todo bastante. dia não é a chave para você construir o hábito, né? Tipo, construir esses hábitos é a parte mais difícil de qualquer processo. E depois que você constrói ele, não vai ficar mais tão pesado. Mesmo que seja um pouquinho de tempo, né? Eu aprendi muito isso com línguas, assim. Eu gosto muito de aprender novas línguas. E aí, depois que eu fechei o inglês, assim, que eu falei, cara, tô falando bem inglês, eu fui pro espanhol. E eu nunca fiz aula de espanhol. Mas há 8 meses, todos os dias, eu faço 10 minutos de Duolingo. Há 8 meses. Todo santo dia, eu leio muito e tudo. E hoje, por exemplo, eu tive uma reunião 1 hora com a mexicana. Toma espanhol. Errei muita coisa, errei. Mas quando você vai fracionando isso, assim, até você vai aprendendo muito e tudo. Eu fiz um curso chamado Learning How to Learn, que é um curso muito bom do Coursera, que ele fala sobre como aprender melhor, né? E uma das coisas que ele fala é que, assim, às vezes você simplesmente parar de estudar agora, dormir e pegar esse mesmo assunto amanhã, às vezes você vai entender o que você não tinha entendido ontem. Oh, que legal. Desculpa, cachorros atrapalham minha concentração. Eba, legal. Às vezes você só dá o tempo do seu cérebro maturar, fazer as conexões lá dentro, você fala, pô, agora eu entendo. Então isso também é bastante legal. Isso é Fala, muito Marina. comum em game design. Às vezes a gente tem um problema, pelo menos pra mim, tipo, eu tenho um problema que eu tô ali, eu passo o dia inteiro martelando, pensando, tipo, velho, eu não sei o que tá dando errado, eu não sei consertar esse bug, eu não sei como que eu posso fazer essa mecânica ficar melhor. Aí, sabe o que que eu tenho feito? Eu tenho feito, não, eu faço isso faz muito tempo. Eu fecho tudo e vou tomar banho. Às vezes tem semana que eu tomo mais banho do que o normal, porque eu tô tentando resolver um negócio. E às vezes é só esse momento de, tipo, desligar que a resposta vem. E aí você, tipo, pô, é mesmo, né? Tipo, tô aqui no meu banho e a resposta veio. Ou então você dorme e a resposta vem, sabe? Funciona às vezes, né? Quase 2 horas de live aqui. Então, para o bem dos meus mentores aqui, que eles possam dormir, possam se alimentar, já tô começando a receber uma pressão aqui do estúdio que eu tô, então queria primeiramente agradecer mais uma vez a presença da Belle, da Marina, do nosso convidado aí, Coringa, que entrou no decorrer da live, mas que, foi sensacional. Gostei muito dessa dinâmica, inclusive eu vou implementar ela para as próximas lives. Simplesmente arrastar alguém aqui da plateia, porque a gente tem muitos mentores aqui, diga-se de passagem, o Mal, o cara do GD de bolso, ele é mentor aqui no programa, o Vitor, conhecido popularmente como Joezeira. Então, começar a arrastar essa galera para participar, que eu gostei dessa dinâmica. E o que eu falei na primeira live de arte, que eu acho mais sensacional de tudo, velho, é que esses 3 pessoas que estão aqui são mentores do programa. Então, se vocês quiserem falar com eles, trocar ideia, encher o saco deles, estão lá no Mentorias. E esse foi todo. Trouxe o Mentorias, organizei o Mentorias exatamente para proporcionar as pessoas terem acesso a essas pessoas tão incríveis e que podem compartilhar tanto conhecimento, né? Eu acho isso, assim, eu lembro, naquela live eu falei pra galera de arte, chegou no meio da live eu me emocionei muito, porque eu falei, caralho, quanta gente incrível aqui que eu tô escutando, tô aprendendo muito, e esse cara, eu tenho o contato dele, velho, posso marcar uma mentoria, tanto que eu falei, eu marquei uma mentoria com o Giliard Lopes porque eu acho ele animal,
E eu não sou game designer, não sou nada, mas eu falei, cara, eu quero aprender o que esse cara faz. E vou marcar depois uma com cada um de vocês. E então aproveitem isso, velho. Não só eles, como todos os mentores do programa, são todos profissionais do mais alto calibre. E obrigado demais, tanto pela participação na live, também por estarem no programa. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Se vocês quiserem deixar uma palavrinha, falar redes sociais, LinkedIn, falar o que achou da live também é importante. Começando aí da Belly, que aí já faz o escadinha. Então, tá sendo legal pra caramba, assim, participar desse programa de mentorias. Eu acho que é um negócio legal, justamente por isso de você facilitar aí o acesso. Eu acho que é uma coisa que, para mim, impactou muito, por eu só ter descoberto muita coisa na faculdade. Descobri o curso de jogos por acaso, quando estava me matricular em design gráfico, assim, foi tudo uma loucura. Então, eu acho que a gente tem que conseguir espalhar, levar essas palavras aí para uns lugares mais remotos. E para quem quiser me achar no LinkedIn, é Isabelle Teles. Pode mandar pergunta lá, tirar dúvida, trocar ideia. Estamos aí para isso. Valeu, pessoal. Rina? Então, eu tenho que pedir desculpa aqui, porque meus horários são todos bagunçados. Então, se você quer uma mentoria comigo, que aconteceu algumas vezes, as pessoas entram em contato comigo e eu sou péssima para responder e achar um horário. É porque eu tenho horários bizarros mesmo, porque agora, por exemplo, são 5. Era para eu estar trabalhando e eu tô aqui, né? Mas para mim são 5 horas da tarde aqui agora. Então, assim, insiste que uma hora vai, tá? Mas porque meus horários são esquisitos mesmo. Não, eu só queria agradecer mesmo. Redes sociais, eu tenho pavor, com exceção do Twitter, que morreu. Então, assim, se vocês me acharem lá, acho que é Maris BH, alguma coisa assim que eu tenho desde quando eu era de uma pequena Marina. Nos threads, eu acho que eu sou Marina Lúcio. Mas assim, estou completamente. Me acha aqui no Discord, acho que é mais fácil, tá aí, me acha aí. No LinkedIn eu sou Marina Lúcio também, vocês podem me achar lá. Se vocês acharem a mentoria, vocês provavelmente têm um linkzinho para mim lá, sei lá. Então, é isso. Se vocês tiverem algumas dúvidas que eu puder esclarecer, me manda mensagem e eu prometo que eu vou tentar ser melhor e responder mais frequentemente. Mas obrigado pela oportunidade aí. Um beijão. Fábio, Pô, gente. Aí. Convidado Bom, surpresa da live aí. Surprise, wildcard, ô louco. É metido, né? Aparece aí querendo falar de MDA. Mas vamos lá, gente. Como o Antônio falou, eu fui um dos primeiros que me voluntariei aqui pro programa, porque eu acredito que é nesse tipo de situação, nesse tipo de encontro que está a força da nossa indústria. A gente tem que se fortalecer. Não existe essa de um sabotar o outro para concorrer. A gente tem que todo mundo se ajudar. A gente só tem a ganhar com isso. Então chamem outras pessoas que você conhece, outras pessoas que curtem também game design, ou que trabalham na área de jogos, ou que querem trabalhar. Chama aí para participar também, chama aí para acompanhar o conteúdo, chama junto nas mentorias. Cara, contem com a gente, tá? E eu acho que todo mundo também tem que construir nesse senso de comunidade, de um conseguir contar com o outro e trocar uma ideia sempre. É sempre muito legal quando esse tipo de coisa acontece. Fique à vontade para marcar mentoria comigo, tá? Nos próximos dias, provavelmente eu vou estar um pouco menos disponível porque tem uma viagem grande que eu vou fazer aí no mês que vem, mas sempre estou à disposição. Se quiserem dar um alô ali no LinkedIn também, mandar um convite de conexão, vai ser um prazer poder trocar ideia com vocês. E queria agradecer aí a Belle e a Marina também pelas trocas aí. Também aprendi bastante nessa mentoria, né, nessa live. Espero ter podido contribuir um pouquinho com o que eu sei. Ainda estou no processo de aprendizado, assim como todo mundo aqui, com certeza. E é sempre um prazer. Valeu, Antônio, aí também pelo convite para participar do programa. Só não agradeço o convite para participar da live porque eu entrei aqui demitido. Não, que é isso. Dado que honra. Muito obrigado. Brincando. Ainda falando, a gente agora tá crescendo o servidor no Discord, batemos a meta de 500 membros aqui. Então, mandem, quando vocês tiverem esse tipo de dúvida, manda até na própria área, né? No próprio canal da sua área, tem de game design, arte, produção.
Porque o que tem acontecido muito é, às vezes uma pessoa que é mentorada, ela manda e outro mentorado responde, que tá ali e conhece alguma coisinha ali, conhece outra coisinha ali. Então, às vezes, você esperar para marcar uma mentoria, marquem mentorias, eu amo mentorias, marco as minhas toda semana, pelo menos 3. Mas também utilize essa área que ficou uma comunicação assíncrona mais dinâmica, né? Mas enfim, batemos aí quase 4 minutos para bater 2 horas. Valeu demais, galera. Tá, a dor de cabeça melhorou, Marina? Não melhorou? Então você passou muito bem, velho. Parabéns aí. Eu pensei que. Não. Mais um Eu sou cat lover. Eu me distraio com gatos. Antônio com cachorro, eu com gato. Cara, eu me distraio muito com cachorros, velho. Meu Eu Deus me do céu. distraio qualquer bicho. Mas valeu, galera. Abraço. Obrigado a todo mundo que veio aqui. Obrigado a todo mundo que participou aqui como mentor. E até a próxima, né? Até a próxima. Valeu. Valeu demais, Tchau, gente. pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.